Prezados amigos cervejeiros, tributaristas e enófilos, está começando o 9º episódio do Techs and Beers. Se Deus quiser, vai durar por muito tempo. Espero que tenhamos muitos ouvintes e que tenham apoio de quem gosta de entender um pouco de tributação, que é uma necessidade do cidadão brasileiro dentro do caos tributário e o nível de mudança e alterações e insegurança jurídica que a gente vive. E todo tributarista gosta primeiro de cerveja, aí depois ele vai crescendo, ganhando mais dinheiro, ele começa a ganhar uma barriguinha com muito carboidrato, aí vai pro vinho para ficar mais fitness, né? Cerveja low carb e tal. Então, a gente está esperando o pessoal de vinho vir, mas até hoje a gente não conseguiu trazer alguém de vinho. Estou recebendo hoje um amigo queridíssimo, estava dizendo aqui, depois eu vou contar a história, que me recebeu muito bem no Rio, quando eu fui morar lá em 2011, Olímpio Braga. É um cara fenomenal, tem um defeito gravíssimo, mas assim, ele está recebendo uma honra de estar aqui. Ele e o Marquinhos, os dois têm defeitos gravíssimos. Os caras são urubu dentro de um ninho do galo aqui, né? Nós estamos aqui, eu e meu xará aqui do galo. Não preciso nem dizer quem vai estar nas finais aí, mas os caras são gente boa, a gente perdoa, né? Aí o Marquinhos tá lá de Juiz de Fora, conectado direto da maravilhosa casa dele, um cara sensacional, um cara do bem, amigo de todo mundo, empreendedor e excelente tomador de cerveja, de vinho também, de cachaça, de uísque, e um grande empreendedor que vai falar do cenário de cervejas de Juiz de Fora, que hoje é um polo cervejeiro dos mais importantes do Brasil e de Minas. E o Olímpio vai falar com a gente sobre o cenário tributário que ele está vivendo, com a reforma tributária, a reforma de transfer pricing que está acontecendo no Brasil. Então, primeiro, bem-vindos. Eu queria que o Olímpio se apresente, depois Marquinhos, para a gente começar. Bom, primeiramente, um prazer imenso estar aqui, Paulão. Inenarrável. Inenarrável. Paulo é um grande amigo que eu conheci na Vale. Eu tenho como mérito ter apresentado para ele o melhor do Rio de Janeiro, que é Niterói. Né? Atravessando a ponte. Saco de São Francisco. Saco de São Francisco. Charitas. Paulo, como um bom mineiro, deu check em todos os bares ali da orla. Então, frequentou minha casa, já frequentei a casa dele. É uma amizade ali que a gente teve bons e boas histórias ali na Vale. Né? Mais de 12 anos. Né? Mais de 12 anos ali com o nosso mestre Benjamin Moro. Paulo. Moro, um beijo pra você, querido. Espero que você veja. Ah, com certeza. Mora no nosso coração. Benjamin Moro. Me ensinou a diferença de O-hélice e A-hélice. Só isso aí dá um podcast. Bom, mas Paulo, falar um pouco aqui de mim, né? Eu tenho 20 anos de carreira. Eu sou oriundo da escola pública, né? Sou filho de... Cearenses. Tá aí um pouco dessa pegada de carioca com cearense, né? Sim. Meu pai é feirante, minha mãe trabalhou em escola pública a vida inteira, ambos aposentados. Mas dentro da minha casa, a educação sempre foi um ponto de muito estímulo. Prioridade. Né? Eu tenho um irmão 16 anos mais novo, hoje é cientista político e tudo mais. Trabalha lá em Maricá. Que bacana. Ambos fizemos federal, né? Os pais... O FRJ? Eu, o FRJ, ele Unirio, né? E aí... A área tributária, para mim, ela começou a entrar na minha vida após entrar no FRJ, ter grandes professores, grandes mestres, alguns deles de Big Four, mais de um, e um deles, na ocasião, me apresentou o processo de trainee da Deloitte, né, que era uma Big Four. E eu fiquei encantado com aquele poder juntar conhecimentos de contabilidade com conhecimentos de direito tributário, que era um mundo completamente novo para mim. Antigamente era meio separado esses mundos, exatamente. né? O contador não entende disso aqui. Então, e eu falei, não, eu quero entender disso aí. E na ocasião entrei na Deloitte. Cara, você foi Deloitte? Fui Deloitte, 4 anos. E depois foi Aí fui para Vale. Ah, tá. Depois eu fui para Vale. Achei que você tinha sido Ernest. Não. Eu fui Deloitte. E na Deloitte, quando você chega ali, oriundo, trainee, oriundo de terceiro período de faculdade, sua cabeça pra caramba, faz isso, né? Explode de conhecimento. E eu fazia todas as grandes indústrias, né? Veracel, CSN, Vale e muitas horas debitadas. A gente trabalhava bastante, mas... E era de um período... Vira à noite, comendo pizza, não sei o quê e tal. E era de um período em que não era esse período que o pessoal conhece hoje de Teams, digital, de Zoom. Eu não vou no cliente. Não, a gente ia ao cliente, viajava demais.
Eu tinha cliente fixo no sul da Bahia, lá em Eunápolis, de 3 em 3 meses. Né? E você aprende na prática. Acumulou milha pra caramba. Muita coisa. Meu pai visitou o estado dele várias vezes com milha. Então, assim, tudo isso traz uma bagagem muito grande pra gente. Mas eu costumo dizer que é no campo da consultoria, é no campo do advice. É no campo de, olha, eu recomendo isso, mas consulte seu legal opinion, né? Consulte os assessores legais. Menos execução e mais consultoria e planejamento. Exatamente. E aí eu entrei na Vale. Na Vale eu fiquei 7 anos. Você entrou quando? Eu entrei em 2009. E aí quando eu entrei na Vale, cara, sua cabeça simplesmente explode, porque eu vi ali naquelas entidades sem fins lucrativos, Instituto Vale, Fundação Vale do Rio Doce. Muitas empresas, né, velho? Você vê desde a implementação de circo a mestrado, a ICMS, a imposto de renda, a tributação em bases universais, que hoje está chegando as leis no Brasil. Sim. A gente pode comentar sobre elas. Essa coisa de na Vale já falava BEPS já falava desde 2013. Né? Uhum. E é isso, assim, a gente tem essa trajetória. Não, mas conta, você foi Vale, depois você saiu. Já pode beber, né? Pode. Aqui, ó. Estamos tomando um Antuérpia aqui em homenagem ao Marquinhos. Um brinde aí, Marquinhos. Olha aí. Vou abrir uma agora aqui, abre ó. a Uma Quintal. Fala dela um pouquinho. A Quintal Frutas Vermelhas, né, estilo Catarina Sour. Olha. Com frutas vermelhas. Ideal para acompanhar um churrasco, para beber o dia inteiro e para começar a beber de manhã também. Perfeito. E na beira da piscina. Na beira da piscina. Com uma vista dessa. Uma cor bem viva. Essa não é que tem jabuticaba, não, né? Essa é o que? A Amora? Não, essa é a linha Quintal, que tem a jabuticaba, que é a única cerveja com a receita 100% brasileira, porque a jabuticaba só tem no Brasil. Sim. E essa daqui é a Frutas Vermelhas. Essa daqui ela leva, para não falar bobagem, as frutas que ela leva, framboesa, morango e amora. Olha. Bem equilibrada. Bacana demais. E a mulherada adora. Isso é uma coisa que ontem até eu tomei uma dessa da Três Orelhas lá no Mercado de Origem. Muita gente não sabe, conectando aqui o que você falou, o Olímpio tem origem de Fortaleza e é carioca. As duas cidades que eu morei fora BH, Fortaleza e Rio de Janeiro. E aqui tá um carioca do Brejo aqui, né, Marquinhos? E aí eu tomei essa cerveja ontem, que ela tem frutas. As pessoas ainda acham que cerveja é só aquela que eles chamam de Pilsen, que é a American Lager, que é aquilo que eles entendem como cerveja. Quando fala cerveja, a pessoa pensa naquilo, né? Kaiser, Brahma, Antártica, o tradicional. Eles ainda não entenderam que existe cerveja escura, azeda, amarga, doce, salgada, clara, vermelha, amarela, preta, tostada, marrom, doce, de né? tudo quanto é jeito. E esse estilo sour, não o sour belga extrema, que é azedume, que cara é só para os beer geeks que gostam de experiências sensoriais muito fortes. Essa cerveja compete com um espumante, com um drink desses de gin e tal, um keep cooler, uma bebida. Sim. Porque ela é refrescante, leve, saborosa, não tem acidez exagerada e um custo-benefício excelente, né, Marquinhos? Pra você tomar ali na beira da piscina e tal. Então, assim, fica a dica pro pessoal experimentar, né? Às vezes as pessoas têm que quebrar, às vezes, o preconceito. A minha amiga ontem, nós fomos na Tarim, de Fortaleza, que estava aqui. Aí fomos na cervejaria para ela conhecer e tal. O Thiago abriu a fábrica pra gente. Ela ficou assim, caramba, o Paulo conhece o dono, abriu a cervejaria e tal. O Thiago é um cara queridíssimo, que já esteve aqui nessa mesa. Espetacular, aqui. Né? Espetacular. Ele abriu, aí o Henrique, que é o sous-chefe, que é o aprendiz de mestre cervejeiro, mas um cara sensacional. Eles criaram, olha só, Marquinhos, que coisa bacana, que bombaria em Fortaleza e no Rio por causa do calor. Uma bebida que eles fazem na hora para o cliente lá, que tem a base de sour, que é de cerveja ácida, azeda, a mesma base, só que eles acrescentam na hora, ele tem um extrato de polpa de fruta, um blend, que aí ele vai, qual o sabor que você quer? Eu quero de frutas vermelhas. Ele tira na hora, serve o copo da sour e acrescenta a fruta. Extremamente fresca. Cara, que massa. Você não tem noção. Eu mesmo que não gosto de sour, que experiência, sabe? Assim, fica a dica, porque é um negócio eu tenho uma amiga que eu sempre, ela vizinha minha na casa da represa lá, tem uma casa na beira da represa aqui. Como é que chama essa represa? Eu já passei um Réveillon lá, muito tempo atrás já. Bacana. Sempre que eu levo a
essa cerveja, que é a Quintal Frutas Vermelhas, ela faz um drink de gin com frutas e bota a nossa sour. Aí. Fica muito bom. É mais ou menos a mesma ideia. Super blend. Mas aí você estava falando, então, você foi Vale, eu entrei na Vale, era em BR 2006, entrei em 2007, você entrou em 2009, né, lá no Rio. Você ficou na Vale de 2009 até quando? Até 2016. Pô, 7 anos. 7 anos. E quando eu fiquei... Em 2016, a Vale fez uma migração de acabar com o escritório do centro e irmos para Barra. Nossa. E aí a logística de Niterói para Barra é inviável. Fiquei lá 2 meses. E isso também já vinha com o desejo de se tornar gerente em outros lugares. Evoluindo a carreira, claro. Depois disso, Paulo, eu passei por uma transmissora de energia, a State Grid, uma chinesa. State Grid, chinesa. Tem um prédio enorme ali no centro do Rio. Um aprendizado. Eu costumo dizer que quando você muda de setor, você lê outros artigos do Regulamento de Imposto de Renda. Cara, né? Isso é um detalhe. Contrato de longo prazo. Quem não é da área tributária não entende. Se você mudou de setor e mudou de estado, muda tudo. Muda tudo. Porque o Brasil é tão complexo que depende qual produto, qual serviço, de onde para onde. Exatamente. Tudo muda. Então, exatamente. se você entendia de minério, de outras coisas, agora é energia, isso aqui lá é outro universo. Na Vale a gente discutia CEFEM, a gente discutia o ICMS, o PIS/COFINS, TFRM, Imposto de Renda, TFRM. Quando eu cheguei na State Grid, eu fui discutir sobre receita anual permitida, aquele contrato de 30 anos de concessão. Como é que isso se reflete dentro do imposto de renda? CUSD, TUSD. Exatamente, que era a discussão, integra ou não integra essa provisão da base dos tributos. Então é uma loucura. Saindo dali, eu fui para uma empresa prestadora de serviços de petróleo, a Oceaneering. Tive o prazer... Que atende a Petrobras. Atende a Petrobras, os grandes operadores de petróleo ali de Macaé e do Rio, né? É uma multinacional americana. Cheguei aí a Houston 2 vezes também, uma oportunidade bem interessante. E ali, eu cheguei no momento que estava entrando repetroindustrialização. Para falar simples, é um benefício que é da cadeia antecedente à construção das grandes plataformas. E suspende PIS/COFINS, suspende todos os tributos, né? Os federais, e aí os estados fizeram um convênio para os ICMS, mas complexo pra caramba, né? E aí o que eu acho interessante, né? Eu cheguei no petróleo, tinha grandes profissionais ali de décadas de petróleo, mas tinha uma legislação nova, que era nova inclusive para eles. E esse é o link que eu vou trazer aqui para a reforma tributária. Aquilo que é novo para quem está começando e aquilo que é novo para quem já é macaco velho como nós, na hora que vem uma legislação nova é a oportunidade de voltar a estudar ou se manter atualizando. Você não pode parar no tempo sentado no conhecimento que você um dia adquiriu. E o repetroindustrialização, eu lembro que quando começou aquele boom ali no final de 2019, nós fomos a primeira empresa do Rio de Janeiro a conseguir ser habilitada. A primeira empresa do país foi uma empresa de Sorocaba, uma concorrente, mas no Rio de Janeiro fomos nós. E aí eu lembro de participar das entidades de classe, os caras queriam saber quem foi a empresa que a gente contratou, porque conseguiu se habilitar. Não foi ninguém, a gente simplesmente lia a legislação, visitava a Secretaria de Fazenda, várias reuniões ali no Plaza, do lado ali em Niterói, Secretaria de Fazenda fica do lado ali em Niterói, e várias reuniões e conseguimos a habilitação. Com o benefício, você consegue praticar um preço menor. Sim, você ganha concorrência. Cara, tributário é estratégico. Quem não entende isso, e no país que tanta complexidade e diversidade, não existe uma regra única. Vamos falar a verdade, o Brasil não tem uma única regra tributária. Tudo tem exceções, tudo tem benefícios, tudo tem oportunidades. E o desafio do tributarista é gigantesco de acompanhar tudo isso. Mudança de legislação, mudança de jurisprudência, mitigar risco, tudo digital, né? E ainda aproveitar essas oportunidades. Eu estava na Valorec na época, tubo de aço sem costura para a Petrobras, e eu tive que discutir muito o Repetro com aquele rapaz até lá do Rio, lá, o Tiago, né? Tiago Severini, que é um cara... Ele é filho do Marco Severini, né? Exatamente. Que era controller lá da Vale, um cara sensacional. O pessoal do Vieira Resende tem bastante experiência. E aí a gente conseguiu mostrar para a Receita e para que, cara, o tubo chinês chega no Brasil desembaraçado, no porto, mais barato que o meu custo de produção. Como é que você vai colocar esse tubo no benefício fiscal? Ou seja, ele já é mais barato, você ainda vai zero os impostos? Pô, aí quebrou, aí é para acabar com a indústria nacional. Essas coisas, essas perversidades, muitas vezes a população não vê. Então, até... E é claro... Ela sente. Ela não vê, mas ela sente. Na verdade, ela sente no bolso, no Exatamente. preço. Mas assim,
um dos propósitos desse podcast é a gente discutir tributação de um jeito leve, com uma linguagem, não linguagem tributarista, igual a linguagem de médico, que só os tributaristas entendem. Né? Tem assunto que a gente começar a falar aqui, Marquinhos e o Paulo vão falar assim, pô, vou dormir, vou tomar cerveja e tal. Entendeu? Mas assim, é muito importante a gente se conscientizar exatamente o que você falou. Tá no momento de estudar. Tem reforma tributária de consumo, tem reforma de transfer price, vai vir reforma da renda. Tá tendo um tanto de mudança que gera desafio, risco, oportunidade, né? Desenvolvimento. E Paulo, eu vou fazer mais um comentário aqui para encerrar essa parte da apresentação. A reforma tributária, o texto como está, todo mundo sabe que ela não está incluindo renda, como você bem colocou. Mas, de certa maneira, a OCDE, que é o braço econômico da ONU, ela tem os países membros e o Brasil cada vez mais caminha para estar dentro da OCDE. O que isso significa? Até para captar dinheiro. Exatamente. O que isso significa na prática? O sistema tributário brasileiro ele sempre foi muito complexo. Jabuticaba. Pária. Só tem aqui. Aí o pessoal fala, Olímpio, mas falar isso é chover no molhado. Beleza. Vamos comparar com a Inglaterra, com os Estados Unidos? A questão não é essa. Olha para o lado. Olha para os nossos vizinhos. O sistema tributário do Chile é super simples. Sabe por quê? Colômbia. Por quê? Eles já estão na OCDE e tudo mais. Porque o Chile, por exemplo, não tem indústria. Então ele precisa atrair investimento. É basicamente mineração, né? Ele precisa atrair... Que a coisa seja o cara olhar para o Chile, o doing business lá, olhar, aqui é o imposto sobre a renda, aqui é o VAT, e tá simples. Quando você olha para o Brasil, CMS-ST, eu trabalho atualmente na empresa que eu trabalho, norueguesa, de tinta, eu tenho né? Você está na Jotun. Estou na Jotun, empresa norueguesa, né? E a Jotun tem um grande gargalo, o consumo de horas que eu tenho mensal ali, diário, é com ICMS-ST, com distribuição. É com base dupla de FAO, de FAO-ST, que é a antecipação daquilo que compete ao comprador. Me responde uma coisa, objetivamente. Vamos ver se... Aqui, Marquinhos, presta atenção, que você cerveja também tem muito ST que pega. E até por isso, muita cervejaria não vende para fora do estado para não ter estresse, porque o cara não sabe. E a venda direta ela é melhor que por meio de distribuição, né? Olha só, venda direta... Pensa o seguinte, você com tinta industrial para a indústria, você não consegue me dizer agora, você é o gerente lá, qual ICMS-ST se eu vender para Bahia, para o Rio, para o Espírito Santo, para Maranhão, para Mato Grosso, para cada um você tem que falar, opa, peraí, depende. Peraí, vendas, peraí, deixa eu ver, cara, eu tenho que ir lá, abrir o regulamento, ver se não mudou, o que você sabia ontem pode ter mudado. O MVA. Cara, é uma loucura. E isso se você... Aí o Estado ainda faz o seguinte. Você tem que saber, se vira para estar atualizado, se vira para calcular. Se você recolher errado, culpa sua, tá aqui a multa, tá aqui o imposto e tal. E é interessante você comentar isso, Paulo, porque por muitas vezes eu fico imaginando, quando a gente fala depende, o vendedor que está querendo fechar o contrato ali deve pensar, pô, esse cara tá enrolando de novo. Não, mas não, porque você tem que fazer a dupla checagem. Eu falo muito, né? Hoje o benefício fiscal, ele é de quem compra. Você tem que checar as bases legais. MVA, muda toda hora. Base dupla de FAO, muda o tempo todo. Então você tem ali 27 federações para estar o tempo todo olhando. A gente falou que no texto não vem renda, né? Que não está, a princípio, no texto não tem renda. Mas agora no mês de outubro saiu uma legislação que fala de Pilar 2 ou Pilar 2. Do BEPS. Essa legislação, de forma muito simples, ela diz que grupos multinacionais têm que ter alíquota efetiva de no mínimo 15%. Ou seja, aquelas empresas que estão no Brasil hoje operando em prejuízo, o cara tem um resultado operacional, mas o lucro líquido ele é prejuízo o tempo todo. Porque o cara faz distribuição disfarçada de lucro, seja lá o que for, ele vai ter que começar a ter uma atenção especial sobre esse planejamento que é feito. Sim. Ele estava lhe dando um jeito de ter resultado, mas manter. Aí o fiscal ele dava prejuízo, não pagava imposto, agora ele vai ter que pagar no mínimo 15%. No mínimo 15%. Que é um adicional da CSL. Exatamente. Só para o pessoal saber, Brasil é tão malandro que tem imposto de renda e CSL. Então você tem 15 mais 10% de imposto de renda, que é uma palhaçada até hoje, que é a palhaçada você tem que calcular, tradicional de imposto de renda, que é ridículo. Mais 9% de CSL. Para quê? O Marquinhos não sabe, o Paulo não sabe. É para que a arrecadação da CSL não tenha que compartilhar
parte com os estados. Contribuição não tem tarifa. Contribuição social, que deveria ter finalidade e vinculante, e que na prática não é. Né? Então, ele adiciona uma alíquota aí que vai de 9 para 15 para ter. Ele falou a ETR, que é Effective Tax Rate, a taxa efetiva de tributação. O mundo todo está olhando, igual guerra fiscal dos estados, guerra fiscal dos países. Então, muita gente dá um jeito de pagar menos impostos, colocando em países que têm menos tributação. O que os países estão fazendo? Cara, vamos nos ajudar, em vez de a gente ficar brigando, cada um, igual os estados também, então a gente ficar brigando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos prejudicando. Por quê? Você dá 90% de crédito presumido, eu dou 95%, a outra dá 98%, daqui a pouco o cara não paga imposto, só para trazer a empresa e gerar emprego, entre aspas, no mundo de IA, automação e robotização. Né? Aí o que acontece? Nessa parte agora do BEPS 2, muita gente, e ainda com o TP, ainda não fez essas contas. Muitas pessoas que ficam ainda muito no operacional de executar, e o tributário cada vez mais analisar, acompanhar, monitorar e trazer oportunidade para o CFO, para o cara que gerencia o dinheiro, de mitigar risco e oportunidade, aproveitar a oportunidade. Então, eu até depois, um episódio eu vou trazer aqui, nós estamos trazendo uma ferramenta de inteligência artificial que a princípio chama Tax Navigator, que é exatamente para ter um agente inteligente de consultoria, de contencioso e de compliance, e depois um módulo de TP, para que ele tendo legislação atualizada, né, que é uma premissa, velocidade, assertividade e confidencialidade. Porque ChatGPT, qualquer empresa dessa, quem está ganhando dinheiro? Processador, NVIDIA, OpenAI, ChatGPT e quem dá curso? Gemini da Google e tal. Vai surgir várias soluções de inteligência artificial para o mercado. E tributário é um universo de oportunidades. Com essa complexidade, um mundo caótico e tal. Muitas mudanças. Tecnologia. Tributarista, pergunta o Marquinhos. O Marquinhos recebe do contador dele. Você recebe, você já acorda de manhã, abre o celular. Por mais que todo mundo fale assim, tá todo mundo viciado no celular, todo mundo TDAH. Não tem jeito, é ferramenta de trabalho. É vida. Né? A gente tem que se controlar e também os nossos filhos para não ficar viciado. Você já acorda de manhã, está lá no banheiro, vai tomar banho, seu CFO já mandou, cara, e essas notícias do valor aqui, impacta a gente? Você nem acordou. E você sabe que tem uma coisa, Paulo? Não, aí o que você faz? Você já, eu vou analisar, você já corre para o trabalho para abrir, para ler, para analisar se impacta o seu negócio. Se impacta, você já tem que resumir em inglês e mandar para a matriz no exterior. Depois, você já tem que conversar com a contabilidade. A partir do mês tal, nós vamos ter que ter isso aqui, essa conta lá. Depois tem que falar com a TI. TI tem que fazer aqui o SPED. Aí o cara da TI, que a mentalidade dele é racional, pragmática, número. Não quer saber de lei. Ele quer saber, tá bom. Então, isso que você está falando aqui no meu ERP, eu tiro de qual lugar e vai para qual campo do SPED e qual informação que tem que ir para cá. Então, o cara que é tributarista hoje tem que entender de lei, contabilidade e TI. Exatamente. Fazer um mix de... É um analista físico-digital. O cara tem que entender, traduzir a lei, resumir em inglês, alinhar com a contabilidade com o financeiro e falar para a TI, faça isso. Para ver se o sistema faz e mitiga risco e garante a oportunidade, entendeu? Ô Paulo, a IA vai ajudar nisso, nessa velocidade, sim, entendeu? A gente temos idade para ter vivido ali o LP, a fita cassete, o CD e agora o streaming, né? E estamos aqui no podcast. Né? Eu lembro de estar na consultoria e lá, uma época, o diretor falou assim, olha, tá vindo aí nota fiscal 100% eletrônica. Eu falava, pô, isso nunca vai dar certo no Brasil, cara. Nota fiscal 100% eletrônica, isso não vai existir no Brasil. E olha o que a gente está vivendo hoje, né? A reforma tributária, ela está vindo forte. Ela está com o texto, na programação que está ali no escalonamento ali do timeline, né? 2026, texto aprovado 24. 25. Não, 24 passa tudo. Aí 25 você tem ali a internalização dos estados, a regulamentação da receita, tudo aquilo. 26 já... E 26 está acontecendo. Em algum momento eu vou viver com 2 regimes. Isso. Até a complexidade vai aumentar. Até brinco com o meu chefe lá, vou dobrar a equipe. Ele, não, vamos automatizar. É isso que é o conflito. Os caras de fora pensam assim, tá tendo reforma, estão falando que vai simplificar.
Aí o tributarista, cara, mas vai complicar muito antes de simplificar. E no mundo tecnológico, todos querem reduzir custo. E aí você fala assim, cara, mas eu não consigo fazer tudo que você está me pedindo sem pessoas ou sem sistema. E eles falam assim, cara, mas aqui na Europa, aqui na China, aqui nos Estados Unidos, eu só tenho 3 pessoas. Mas a invoice lá é um pedaço de papel, né? Você fala que é Brasil. Não é eletrônico. Entendeu? Então, assim, você falou da nota fiscal eletrônica, Marquinhos, entrou em 2008. Até ano passado tinha empresa que ainda não faz automação de nota fiscal eletrônica. Olha aí. Pensa o seguinte, hoje, se você investir em sistema, você consegue fazer o processo eletrônico do início ao fim. Por quê? Tudo que você recebe praticamente é eletrônico. Nota fiscal e hoje tudo também de pagamento, que não é nota, que é recibo, DDA. nota de débito, é por documento eletrônico. Então, se você tem que gastar tempo em pensar, parametrizar para o sistema entender, de todos os meus fornecedores, vocês têm que informar ordem de compra, não sei o que, tudo aqui para que o sistema capture os dados eletrônicos da nota fiscal lá no portal da nota fiscal eletrônica, já carregue para o meu ERP, que já está aprovado, tem pedido aprovado, já vai contabilizar contas a pagar, ICMS a recuperar, PIS, COFINS a recuperar, IPI a recuperar e tudo. Aí depois já vai gerar contas a pagar, vai para a sua apuração, você tem suas notas eletrônicas de saída, parametrizado para quem você vendeu, tudo que gerou débitos, Conhecimento de transporte associado àquela nota. Conhecimento de transporte. Então, assim, isso é inteligência. E poupa tempo, traz qualidade, padroniza, né? Paulo, eu tenho o IBS hoje, né? Que vai ser o Imposto de Bens e Serviços. Vai pegar ali a parte do PIS e COFINS e o IPI. Aí tem o IPI do pecado, o IPI seletivo lá. Que, eu tenho o CBS. O ICMS e o ISS que vai virar uma legislação ali única. De alguma maneira, muita gente faz crítica que a reforma tributária deveria vir com a reforma administrativa, com o Estado inchado e tudo mais. Ok, mas entre ter o ótimo que não sai do papel e ter aquilo que está acontecendo, nós precisamos avançar, né? Sem querer politizar nada, mas o fato isso tem que ser uma política de Estado e não de governo. Não de governo, perfeito. E aí a gente tem que pensar que está vindo o Pilar 2, o Transfer Price, que já é obrigatório, o novo, com a sua subjetividade, a partir desse ano, a reforma tributária, tudo isso nas empresas, grandes ou pequenas, e todo mundo tem que estudar, parametrizar sistema, correr atrás. Você chega num ponto que, se o cara ficar naquela, vou preocupar com isso só quando de fato entrar em vigor, ele vai perder cliente. Porque o preço dele não vai estar adequado, a nota fiscal dele não vai sair legal. Hoje em dia, você tem que ser amigo do advogado, da consultoria, do cara do TI, e o seu TI às vezes não é no Brasil. Você tem que convencer o norueguês, o americano. Isso é terrível. Você entra numa fila de chamadas. De demandas. O cara da Turquia pediu, o cara da China pediu. Você tem que provar que você tem retorno do investimento do seu projeto. Exatamente. Que é obrigação legal. Exatamente. Mas eu só estou faturando. Emite a nota como você sempre emitiu. Não, mas a nota é toda eletrônica. Ela tem que estar amarrada, tem que estar com esses parâmetros. Então, assim, temos muitos desafios. Sim. Eu sou um ouvinte do podcast. E um dos episódios... Que bom! Aí, então um ouvinte fiel. Em um dos episódios, o Paulo fala assim, o contador ele não vai morrer de fome. É verdade. Ele vai morrer tributarista. O tributarista. Vai morrer de estresse. Vai morrer de estresse, de infarto, de qualquer outra coisa. É a mais pura verdade, cara. É a mais pura verdade. Mas o cara de fome não morre, porque se ele estivesse atualizando, se ele correr atrás, ele vai ser um profissional muito útil ainda. Muito demandado. Muito demandado. E é o tipo de desafio que a gente tem encontrado no dia a dia. Eu lembro que na Vale, a primeira vez que eu vi um profissional que era um Tax IT. Eu falei, Tax IT? O cara que entende de tax, mas vai entender de tecnologia. O cara já estava vislumbrando o futuro. Já estava vislumbrando lá na frente. De SPED, nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica. Eu sou da época que fazia DIPJ e ia lá o manual da DIPJ. Hoje você abre o manual da SF, você não entende nada. Tem que chamar o cara de TI para falar, traduz isso aqui para mim. Exatamente. O bloco C40 cruza com N630. E de onde que vem isso? Então, isso é o nosso dia a dia, a base de muito café, que a gente vai tocando ali o dia a dia. Café de manhã, cerveja de noite. Cerveja de noite, né? E tal. Mas, pra gente trazer o Marquinhos tá ouvindo aqui, deve estar assim, caramba, os caras estão falando, doidos, né, cara? Ainda bem que eu tenho uns amigos tributaristas. Eu vou até dizer uma coisa pra vocês, assim, né?
Vou apresentando um pouquinho, Sim, né? se apresente, Marcos Vinícius Rezende. Na verdade, meu ramo é construção civil, eu sou engenheiro, trabalhei em algumas construtoras, prestei muito serviço para Odebrecht, para Andrade Gutierrez, Camargo Correia. Fizemos algumas obras grandes no Rio, icônicas, como o Engenhão, a Reforma do Maracanã, Pentátulo Moderno em Deodoro. Fizemos lá, agora a última, que foi muito emblemática para mim, talvez a mais importante da vida, foi o Boulevard Olímpico, onde cai uma perimetral que ninguém imaginava que ia ter um prefeito com coragem para derrubar uma rodovia daquela, um viaduto daquele, e fez aquele Boulevard Olímpico maravilhoso lá, fez o maior túnel da América Latina, e está lá funcionando perfeitamente, virou um polo turístico, né? Bacana. Hoje o Museu do Amanhã já recebe mais visitas do que o próprio Cristo Redentor. E eu não fui ainda, é um motivo para eu ir lá, ver o Olímpio. Um comentário rapidinho, tem um mês agora, aconteceu uma feira gigante no Rio, que é a ROG, a antiga Oil and Gas, né? E foi ali no Boulevard Olímpico. Aquilo ali realmente é muito diferente, né? Pois é, o dia que eu fui almoçar ali no RB1, inauguração da Praça Mauá, inaugurou de manhã, depois a gente foi almoçar no RB1, e ali da janela do restaurante eu olhei e falei, gente, o que a gente fez aqui? Que loucura. Bacana. Muito bacana. Realmente mesmo. Ali, então, tirar a perimetral e fazer aqueles prédios, aqueles negócios, ficou outro Rio de Janeiro. Eu, como um bom morador de Niterói, quando caiu, fiquei chateado. Ali tá virando mas Manhattan, depois a né? gente... exatamente. Ficou muito bonito. A Manhattan brasileira. Agora você vai morar em New Jersey, né? Que é do lado. Tô na terra do Bon Jovi. Mas, então, Marquinhos, conta aí sua história. A gente, nesse ramo da construção civil, que também não é muito diferente, né? Mas a parte de tributo ela é mais simples. Sim. ISS... A gente tem lá... o ISS... Abate os materiais INSS, da base... O terceiros, né? O PIS/COFINS. E a contribuição social lá sobre lucro líquido. E a gente sempre trabalhou no lucro real... por causa do tamanho da empresa, do faturamento, e levamos a vida assim, uma briga constante, porque o INSS que retia na emissão de nota fiscal, ele é sempre maior do que o que você gasta, e depois você não tem como usar... Para recuperar e compensar. Quando você pede a devolução, é um parto para eles te devolverem o dinheiro, quase nunca devolve. Cada negócio, cada empresário no Brasil tem uma dor diferente com o tributário. O Marquinhos está falando, simples por um lado, mas o problema é que você já deve ter tido dor de cabeça com matrícula SEI, que agora é CNO. Pois então, foi uma solução que eu arrumei, foi começar a incorporar, fazer pequenos prédios, para aproveitar o meu ISS, o meu INSS retido nos SEI. Compensar. Eu abria um SEI com o mesmo CNPJ e compensava. E planejamento. Usava aquela retenção com excesso absurdo, né, que sempre tinha. Em vez de brigar para recuperar, você, beleza, tá bom, tem o crédito, compensa fazer um prédio aqui, ali, gasta esse excesso, reduz o com custo. Funcionário de lá, que não tem emissão de nota fiscal. Então, passado o tempo, eu trabalhei um pouco no mercado imobiliário para um banco, para o Banco Opportunity. Também aprendi bastante coisa lá com eles, com essas grandes companhias que eu trabalhei. Fundos imobiliários. E depois volto, pouco antes da pandemia, para Juiz de Fora, que eu sempre trabalhei no Rio, um pouco lá, um pouco aqui, aí volto mais para Juiz de Fora nesse momento e me envolvo aí no mercado de cerveja artesanal, porque a gente adquiriu uma fazenda para fazer eventos, empreendimento imobiliário e hotel, transformar lá, né, em turismo. Então, entrei de sócio na Spartacus para trazer uma cerveja emblemática para dentro da fazenda. E nesse momento a gente faz o nosso primeiro evento lá, Spartacus Beer Lounge. Maravilhoso. Só para quem não sabe, Marquinhos, só para quem não sabe, porque aqui tem muita gente ouvindo que é cervejeiro, tem gente que é tributarista, tem gente que não entende nada. O Marcos é construtor, mas que a fazenda bem posta é a fazenda centenária mais bonita, talvez, do Brasil, do estado, né, em Juiz de Fora. Um lugar maravilhoso, está transformando num resort, vai ter um condomínio também. E ele fez um evento, o Spartacus Beer Legends, que é
da cervejaria Spartacus, que hoje rivaliza lá no topo do Untapped, que é a rede social do cervejeiro para você marcar as melhores, dar nota, compartilhar e tal. Estrela Michelin. Tá lá, exatamente. É um guia Michelin de cerveja e tal. Lá tem, sempre nos primeiros lugares, Spartacus, Tarim, Koala e algumas outras aí de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Mas assim, Spartacus está entre as top. E esse evento ocorre quando? Todo ano, lá na Fazenda Bem Posta, que é em no mês de agosto. Mês de agosto. Mas aí o Marquinhos vai contar a história dele, que tem um tributário aí. E a gente, nesse momento, se deparou com como fazer esse evento, né? A gente tinha acabado de não ter edições de Slow Brew e a gente queria fazer algo que fosse parecido, trazendo todas as cervejarias do Brasil e algumas gringas. Uhum. E tinha uma lei que quando você não vai vender a cerveja, quando ela é distribuída, você pode importar sem imposto e sem ter que fazer Anvisa. Tá? Então, facilita, né? Desde que as cervejas fossem licenciadas no país de origem. E naquele ano a gente trouxe 4 marcas gringas. Isso foi em 2022 ou 2023? A gente trouxe 4 marcas gringas e essas marcas fizeram bastante sucesso no evento, né, Paulo? A galera foi muito por conta das gringas, mas também todas do Brasil. Cervejarias do Sul, né? Tinha gente, e veio gente do Brasil inteiro. Tinha gente de Brasília e de Bento Gonçalves. E Sudeste em massa. Tinha gente de Manaus, então foi um evento muito bacana, fluiu muito bem. Quando a gente foi fazer a segunda edição, mudou a interpretação a segunda foi ano passado? Foi ano passado ou esse ano? Não, foi ano retrasado. Foi ano passado. Ano passado. A gente foi fazer a segunda edição, a interpretação técnica do fiscal mudou e ele prendeu a cerveja na alfândega. A gente com o evento vendido, na rua, todo mundo esperando essas cervejas gringas, as pessoas pagam caro no ingresso. Deixo claro que é um evento que não dá lucro, é um evento que dá visibilidade. Sim. E muita diversão. E muito trabalho, né, Marquinhos, para organizar. Muito trabalho, é trabalhoso, organizar tudo, botar para que as pessoas sejam realmente bem atendidas e que curtam o ambiente, né? Ficou um ambiente super legal. A fazenda ela é bicentenária, é um cenário ímpar para fazer o evento. A gente emprega muita gente nesse evento. O evento gera ali uns 150 empregos direto e talvez uns 1.500 a 2.000 empregos indiretos. Nos hotéis, nos restaurantes da região, van, ônibus, lota tudo. As cervejarias de Juiz de Fora ficam todas cheias a partir de quinta-feira, porque a galera vem como uma viagem do ano. Tem um amigo nosso aí, o Solar, ele sempre grande fala, amigo, Solar, referência, cara sensacional. Ele fala, essa viagem para mim é a viagem do ano, é a viagem que eu mais me divirto. Sim. Então, assim, ele, o Caio, né? O Caio, Naldo, nosso Naldo brasileiro, Naldo Mineiro. Só para falar, o SBL, ele falou, tinha um evento no Brasil que era o mais top, se chamava Slow Brew Brasil. Esse evento acabou, né? Depois da pandemia, o pessoal não teve condição de girar financeiramente e tal. Acabou, né, Marquinhos? Não teve mais. Era no interior de São Paulo, acho, em Ribeirão Preto, não sei. Nunca fui. Depois veio o Festival ISO, que o Thiago queria fazer desde antes da pandemia. Veio a pandemia, papapá, ele fez o primeiro 2022, o segundo ano passado, esse ano o terceiro. É um evento de primeiríssima qualidade, numa mansão na Pampulha, mais ou menos igual o Marquinhos, uma fazenda maravilhosa em Juiz de Fora, também com as melhores cervejas do Brasil. É evento para nível high-end, beer geek. É o cara que quer, ISO é in search of, em busca de, além da taça ISO padrão, o pessoal vai lá, ganha a tacinha, paga caro, mas vai tomar todas as melhores cervejas do Brasil à vontade, o quanto conseguir. E no SBL é a mesma coisa, com o plus de ser numa fazenda maravilhosa e de ter cervejas gringas, que era o plus, além de Spartacus, além das cervejas boas aqui de Minas, né? Tinha
Acho que tinha Koala, Tarim, etc. É, né, Koala, Tarim, Salvador, Freak. todas as mais importantes do Brasil Uhum. e as gringas. E com detalhe, os cervejeiros gringos todos vão. Eles estão presentes na festa Que e todo massa. mundo quer conversar com eles, tirar foto. Conhecer e tal. É um show à parte. Uhum. E a gente, com todo esse trabalho, e volto a dizer, é uma festa que deu prejuízo às 2 edições. A primeira edição deu um prejuízo muito alto, a gente já sabia, e mesmo assim fez a segunda, que ainda deu prejuízo. Isso é normal, né? Você está construindo investindo, um calendário, construindo um destino. A gente entende que as pessoas que voltam e indicam outras, então ao longo dos anos a ideia era que o evento ficasse autossustentável. A ideia não é nem ter lucro. Só que esse ano, pura e simplesmente, o diretor lá do Mapa interpretou que não podia trazer a cerveja sem pagar os impostos, sem fazer o mapa dela. E aí a festa ocorreu sem as gringas. Os gringos vieram e a cerveja não veio. Aí ficou presa na alfândega. E foi um caos para vocês, né? Foi um caos que a gente solucionou da seguinte maneira. O Cássio pegou a adega dele, eu peguei a minha, que eram muitas cervejas boas, e os caras distribuímos. São profissionais da cerveja. Então, assim, você imagina a adega dos caras. Aí distribuímos essa cerveja do mundo inteiro, só cerveja boa, cerveja cara. Foi um frisson danado. Na hora que a galera abria, numa barraca, todo mundo louco. Nossa, cerveja aqui e tal, e tomando. E aí todo mundo tomou, tirou foto, bota no Untappd, né, um monte de cerveja diferente. Os gringos interagiram com a turma, né, as poucas garrafas que eles levaram e latas que eles trouxeram com eles foram distribuídas lá também. E depois a gente legalizou, pagou os impostos, fez tudo que tinha que fazer e distribuiu a cerveja nas cidades que compraram o ingresso. Entendi. Então, São Paulo tinha um bar, Juiz de Fora foi no Prost, Belo Horizonte teve também, se eu não me engano, foi lá no PP. Então, cada cidade que teve presente no evento recebeu a sua cota a compensação, proporcional, né, ao ingresso que comprou gratuitamente em algum bar, para poder, né, não se sentir lesado pela experiência que não teve de tomar aquela cerveja gringa. E aí a gente começa a se perguntar, né? Vale a pena investir nesse país? Sim. Vale a pena ter tanto esforço? Tá vendo a conexão, gente? Tributário, cerveja? Ser barrado por uma burocracia, né? Que vamos dizer uma burocracia, porque que um ano é de um jeito, no outro ano é de outro. E ano que vem, e esse ano a gente... Basicamente, só para o pessoal entender, ele fez um evento, é uma festa cervejeira, tem várias cervejarias. Ele não é vendedor de cerveja, ele faz um evento, ele cobra o ingresso pelo evento. E as cervejas estão ali como demonstração. Então, e como ele falou, não tem intuito de lucro. Então o cara traz, importa e distribui ali. Ele cobra para as pessoas entrarem, frequentarem e tal, e compartilharem ali aquele ambiente. Eu gostei da parte que ele fala que é por ser divertido também. Pois é. Ele gosta ele está divulgando a marca, está divulgando e tal. No segundo ano, os fiscais já... E aí que é o problema da interpretação. E o Brasil, cada um interpreta de um jeito. Você não tem segurança jurídica. Opa, peraí, esse evento aqui ano passado bombou, deu muita gente e tal. O cara já cresceu o olho. Entendeu? Paulo. Ele barrou, falando assim, não, eles estão importando para revenda. Aí tinha que regularizar todas as cervejas, pagar todos os tributos. Inviabilizou. E tal, poder... Aí inviabilizou. Mas o Marcos e o Cássio foram corretos no seguinte: beleza, galera, desculpa, não foi, vamos dizer, a gente não tinha essa intenção. Tá aqui nossas cervejas para todo mundo degustar, que a gente tem. E quando liberar a importação, tá aqui para vocês beberem. Então, assim, isso é loucura, cara. Não, isso é raríssimo. Não, honestidade, nesse nível do cara receber o ingresso, embolsar, assimilar o prejuízo e compensar todo mundo. Quantas pessoas fazem isso? Não A maioria, gente, foi mal aí, travou problemas lá, legais e tal, entendeu? Então, assim, e eu concordo com ele o seguinte: vale a pena realmente, porque pensa, vamos supor que o evento, em vez de ser organizado pelo Marcos, que é brasileiro, macaco velho, experiente,
empreendedor, construtor, etc., sabe das dificuldades tributárias, tem contador, tem advogado, tem assessor. Imagina um estrangeiro que fosse fazer um evento cervejeiro aqui. O tanto da loucura que o cara faz. Cara, muitos empresários se afastam de investir no Brasil. Quando o cara olha a complexidade, sabe onde que o cara investe? Na onde que tem uma margem, um retorno muito alto. Compensa todo o risco tributário, trabalhista, etc. Entendeu? E tem uma coisa que ele falou, né? Ali teve uma interpretação de um ano para o outro. Uhum. Recentemente, Paulo, eu vivi uma situação na empresa, eu não vou falar o estado para não trazer exposição, mas a nossa colaboradora lá foi questionar um fiscal e ele disse, não, tem que pagar sim. Num outro momento, ela foi atendida por um outro fiscal. Falou, não, essa operação aqui tá tranquila, tá liberada. Cada um falou. E aí eu tinha, um exemplo, 4 notas com problema e 4 notas liberadas. Uma foi analisada pelo João e a outra pelo Joaquim. Aí o que eu falei para ela? Ela, o que eu faço? Eu falei, pega as 4 que foram negadas e leva pro outro. Pô, você pode olhar essas também. O cara liberou também. Então, isso não pode ser um ambiente justo. Não, e isso, olha para você ver que limite que chega de tanta insegurança. Isso não é você, aí algum fiscal fala assim, não, mas o cara tá sonegando, o cara tá fazendo não é o caso. Evasão fiscal. Não, meu amigo, você me desculpa, mas se o próprio fisco não se alinha e não entende a interpretação, o contribuinte tem que ficar na mão do desejo de um fiscal, da cabeça dele. E aí ele trava a operação, porque muitos fiscais não estão preocupados assim. Pô, tá parando a operação, tá chegando insumo importado que não chega na planta, na fábrica, o evento não vai acontecer, a Valoreto não recebeu, chegava a mercadoria no porto, tem protocolo de intenções com o Estado, tem regime especial, tem diferimento de ICMS, tem tudo aprovado. Chega lá e fica, não concorda esse NCM aqui. Navio parado, pagando demurge, pagando armazenagem. E a planta parada, esperando chegar a matéria-prima. Cara, isso é surreal. Isso chama chantagem econômica. Ou seja, cara, eu vou segurar o máximo até eles não dar conta. Aí eles vão ter que acionar advogado, entrar com mandado de segurança, o juiz demora de dar liminar, os juízes não têm coragem mais de dar liminar sem ouvir a outra parte. Inaudita a outra parte. Aí vai, quando libera, já teve prejuízo. Você perdeu já o cliente. Não, né? Ou então você já perdeu sua margem toda. Tem uma coisa que tem vindo agora com esses novos actions aí da OCDE e uma maior subjetividade que preocupa, né? Demais. Preocupa quando você pensa assim, como é construir um tax ruling, né? Que você construi ali sua margem de lucro conversando com o fiscal, né? Será que a gente vai evoluir para isso? Ou o APA, que tem no Transfer Price lá, que é o Advanced Price Agreement, que você também já define ali o propósito negocial, qual é a margem, qual é a tributação que vai ocorrer. É um outro mundo. No Brasil, você ainda tem a figura de conversou com o fiscal, já se associa a coisas não muito republicanas. Exatamente. O que não deveria acontecer. Exato. Né? Em um dos episódios anteriores aqui, que você comenta, o fisco parte da ideia de que você sempre é sonegador. Exatamente. E logo eu vou te arrochar até o máximo. E já o cara que também não quer ficar fazendo a coisa muito correta, o fisco é um sacana, eu vou sonegar. Então, assim, É. no final, o consumidor final paga mais caro, porque tem penalidade, tem tributação, tem corrupção, tem É propina. o custo da falta de clareza, transparência e confiança. Exatamente. O Brasil vive uma crise de confiança tão grande e com todo respeito e admiração que eu tenho, às vezes as pessoas enganam. Quando eu critico, vocês dois são cariocas. Um carioca do Brejo e um carioca da Gema ali e tal. Às vezes as pessoas dizem, pá, não sei o que, o Rio, né? O Rio tem essa coisa da malandragem, do jeitinho, papapá. Cara, o Rio é maravilhoso. Morei 1 ano no Rio. Cidade mais linda do mundo. Que Deus deu. Falou assim, ó, tá aqui, vocês vão morar no lugar mais lindo do mundo. Veio os portugueses e tal. Capital do Brasil. É tão bom, é tão gostoso. O clima, a praia, a comida e que a galera queria ficar só na boa. Capital do Brasil. Então, tinha muito essa coisa de política, de decisões políticas, coroa portuguesa, os puxadores de saco do rei, aquela, né, os súditos ali, E aí, isso foi atraindo muitos migrantes, muita migração, ocupando ali. Só que o Rio é o lugar que teria o maior potencial do mundo. Só que a gente vive essa crise de confiança tão grande, e você sabe, lá no Rio
Às vezes a gente passa situações, eu mineiro, morando no Rio, eu era o bobinho da rodada, o João Bobo. Minha mulher uma vez foi revelar a foto, eu te contei isso, lá no shopping lá em Niterói, tinha uma pessoa na frente, vou revelar tantas fotos, quanto que é? Sei lá, R$1 cada foto. Naquela época a gente ainda imprimia foto e tal, né? Aí chegou na vez dela. Aí ela, não, eu queria imprimir tantas fotos, quanto que é ela? O cara, R$3. Como assim? Você acabou de falar que é R$1 pra menina aqui na minha frente. Não, mas você é forasteiro. Ou seja, cara, isso gera... Entendeu? Isso gera... E aí o que acontece? Marquinhos sabe disso, empreendendo, engenheiro lá no Rio. Quantas situações que você passa... Você é exposto, né? Exposto de... E aí o que precisa no Brasil? Clareza, regras Paulo. Claras, Clareza. Transparência, e a regra tem que ser igual para todo mundo. Você falou muito bem da reforma, não é a ideal, mas ninguém teve coragem de peitar e fazer uma reforma antes. Tem 30 anos que fala de reforma. Esperaram o quê? Aí, com todo respeito a qualquer opção política, esquerda, direita, que eu acho um absurdo a gente ficar nessa polarização, quem teve coragem? O governo de esquerda. Foi lá e bancou. Por quê? Eles vendem simplificação, vendem transparência e isonomia, mas é claro que tem maldades tributárias ali dentro. A arrecadação vai ser... A arrecadação não vai diminuir. Gente, o símbolo da Receita não é um leão à toa. Não é um leão e não à toa. Qual o órgão mais eficiente do Brasil? Receita Federal. Receita Federal. É o órgão mais eficiente com o maior investimento da União e que tem o segundo computador mais rápido do mundo. Só perde para o da NASA, o Harpia. Processa bilhões de dados. Exporta conhecimento. Quem criou nota fiscal eletrônica? Quem está ensinando o mundo a fazer nota fiscal eletrônica? Brasil. Quem está ensinando o mundo voto eletrônico? Brasil. Quem está ensinando o mundo SPED? Quem está falando de split payment? Pergunta se qualquer país do mundo você tem noção de cogitar uma coisa dessa. Aí os caras já estão fazendo split payment que o quê? Retém o tributo antes do cara receber, só gera crédito se o outro pagar, elimina risco de sonegação e o cara só acredita e só paga. Nesse ponto aí, Paulo, quando você fala de nota fiscal eletrônica, assim como um dia a gente foi descrente e ela acontece, hoje ela é real. Hoje, simples, né? Hoje se você manda uma nota, ela tá com algum erro, a Cefaz nem aceita, já rejeita na hora. Na hora. Dizem, né, que para o split payment, eles vão usar a tecnologia que hoje tem no Pix. Né? Então, um medo que se tem blockchain. eu só vou tomar crédito se o cara pagou. Isso não vai acontecer. Não, mas se você utilizar a tecnologia do Pix, né, digamos que isso ocorra, de fato é na hora. Né? E seria possível desacreditar que isso vai acontecer? O Pix não era realidade até alguns anos, né? Eu acho que tem questões assim que as entidades e classes hoje vêm estudando. Você falou do potencial do Rio. O Rio hoje tem um Porto do Açu que é gigantesco e que não opera na sua capacidade total. A gente estava falando do Porto... Como é que chama? Porto Maravilha lá? Porto Maravilha. Então, assim, você tem uma capacidade hoje de portos no Rio que até a Firjan, que é a entidade de classe lá, discute da Federação das Indústrias, que você pode usar muito mais. Muitas farmacêuticas no Rio, ali da região de Jacarepaguá, migraram para Goiás, para outros estados que tinham um benefício fiscal melhor de ICMS. Com a reforma tributária, a ideia é que o modelo de negócio não seja unicamente pautado em benefício fiscal. Exatamente. O negócio ele tem que ser vívido, ele tem que ter tributação. Tem que ser viável, independente de tributo. O tributo é igual para todo mundo. Exatamente. Se isso é realidade, você não vai para outro estado, lá longe... Vou dar exemplo, Goiás, Ceará, só por causa do incentivo fiscal, que compensa a logística. Exatamente. E aí lá, às vezes, não tem nem mão de obra qualificada. E aí você tem que trazer matéria-prima de São Paulo para ir lá para outro estado, lá longe, para produzir lá, para voltar para o mercado consumidor aqui. E aí compensa com o quê? Com tributo. Mas aí, peraí. Mas o cara lá fora olha e fala assim, mas então, num estado é de um jeito, no outro é de outro, no outro é de outro, no outro é de outro? Aí é um leilão de benefício. E eu acredito que você tem como ver a coisa por dois vieses, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu acho que é o seguinte, eu sou entusiasta, eu acredito que vamos superar essa fase, vamos viver o inferno aí desse ramp-up, desse transitório, mas eu acredito no paraíso lá depois. Por quê? Ainda que você não esteja no modelo ideal depois de implementado, vamos continuar discutindo para melhorar. E outra coisa. E não esperar 30 anos como foi até agora. O mundo não espera a gente entrar em acordo. As pessoas vão continuar bebendo, comendo, consumindo, usando transporte. Então, enquanto a gente está brigando, discutindo,
as coisas vão acontecer independente da gente. Vai ter erro, vai ter apuração errada, vai ter gente que não sabe, vai ter fisco que vai ter interpretação diferente, vai ter 2 tribunais, vai ter... As empresas de consultoria de sistema vão bombar, porque vai ter todo mundo precisar de sistema, de consultoria, contador, advogado, e as coisas vão se assentando com o tempo. Agora, você falou, imagina o Rio de Janeiro, Marquinhos, imagina Juiz de Fora, imagina Belo Horizonte. Se o cara lá de fora falasse assim, porra, tem muita gente com poder aquisitivo, tem muito recurso natural. Por que eu vou lá para longe e não tem não sei o quê. Aí o cara, ó, vou investir lá. Aí quando ele olha assim, pô, qual que é a regra trabalhista? Qual que é a regra tributária? Qual que é a regra regulatória? O cara fala, caramba, bicho, é nesse nível de insegurança? Porra, o risco é muito alto. Então, aí que é o custo do Brasil. O cara fala, opa, peraí. Você falou aí agora do ISS de deduzir materiais utilizados. Eu já vivi experiência de ligar para município para perguntar onde estava o regulamento do ISS dos caras que não estava no site. Eles não sabem. E quem me atendeu foi a primeira dama. A primeira dama era a secretária de fazenda da cidade lá. Então assim, para você conseguir o regulamento do ISS. Que só tem num papel velho lá. E mandou escaneado para mim. Uhum. E o que acontece? Você tem 5.700 municípios? Isso. Você tem 27 federações. Cara, você trazer isso para uma legislação única federal... Já é um avanço que... absurdo. Gente, é você poder ter clareza na interpretação. E ainda que não tenha clareza, poder discutir numa base única. Hoje você tem benefício no Rio que tu tem em São Paulo, que em Santa Catarina é diferente. E que Minas o cara veio aqui de Guarapari, da Buenos Aires, lá ele não tem RET para cervejaria. Em Minas tem. Tem regime especial para cervejaria, para ela sair do débito e crédito, pagar uma alíquota única e incentivar cervejas especiais, e aí por volume. O cara pode pagar de 8% até 3%, dependendo do volume, sobre o seu débito. Estímulo, né? Entendeu? Lá no Espírito Santo não tem. Ele falou, chega cerveja mineira aqui no supermercado mais barato que é a fabricada aqui no Espírito Santo. Isso é normal? Não é. Isso não é normal. Imagina isso lá na Europa. A briga que não ia dar entre Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemanha e tal. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a pensar como país. O brasileiro pensa muito cada um no seu umbigo. O que é melhor para mim? Dane-se o outro. Exatamente. Então, a gente tem que pensar como cidadão brasileiro. E isso você falou da reforma, para todo mundo, esse podcast, o pessoal prestar atenção também. Fiquem atentos ao que os seus deputados, senadores estão fazendo. Está no Senado, tem 1.200 emendas. Como ele vota? Foi suspenso a prioridade do projeto da reforma para passar a eleição municipal. Vai voltar com força, talvez no final, no início do ano que vem. Vamos ficar atentos, que o diabo está nos detalhes, nessas exceções. Você falou, pelo menos tem uma legislação única de CBS, IBS, tá. O diabo está nas exceções do poder, do comitê gestor. Esse pessoal vai querer tentar manter exceções e benefícios e tal. Sim, e o fundo compensatório de acabar a guerra fiscal também, esse vai ser também um dinheiro que vai ter um poder gigante para onde que ele vai. Tem uma coisa que você falou, né? Como é que seu deputado vota? Às vezes o cara, ele vota contra, mas na hora que a reforma é aprovada, ele vai querer sair na foto, assim, segurando o papel, né? Ele vota e nem sabe o que ele está votando. Ele tá votando. Então, ele vota de acordo com o que o líder do partido, alguém mandou ele votar. E o pior, Marquinhos, a gente discute reforma tributária. O Olímpio é tributarista. Tem vários grupos de tributário. Você tá lá, aí todo mundo discutindo. Pô, saiu ontem. Qual que é o... Vai votar. A gente tá lá discutindo o projeto, né? Tá lá o projeto. Aí ninguém sabe que dia que vai votar. De repente, o líder fala assim, vai votar hoje. Aí, cara, vai votar madrugada. Como assim madrugada. vai votar? Peraí, deixa eu ler. Vamos ver o que vai votar. Tá. Aí aciona o lobby e tal dos grupos, setoriais, né? Dos setoriais. Tarará. Aí os caras votam 2 horas da manhã em uma versão que ninguém viu. O texto ninguém viu, foi só às 2 da manhã eles entraram com as emendas. Aí todo mundo fica assim, o que foi votado? Só no outro dia, depois que você vai receber o texto que foi votado. Eu vou, votou isso aqui. Aí agora, por exemplo, tá lá no Senado, tem uma versão que tá lá. Estão sendo feitas emendas. A versão final, ninguém sabe. Então, não adianta, você pode fazer estudos, planejamento tributário, alguma coisa, com o que está posto. Mas ninguém sabe a alíquota de CBS, a alíquota de IBS, ninguém sabe como é que vai ser questão de crédito, se vai ser crédito amplo, aí já vão vedar alguns créditos, questão do IS,
a questão própria da bebida, a questão do álcool, se você for graduação alcoólica, você não vai, aí briga dos destilados com a cerveja. Então, assim, o diabo está nos detalhes, só que as pessoas têm preguiça. E aí, por isso que eu estava falando da IA, a IA é disruptiva no seguinte sentido. O cérebro humano não tem capacidade de processar o volume de dados e na velocidade que precisa para o tributário do Brasil. É muita mudança e é muita complexidade, por melhor que você seja. Você não consegue falar de tudo de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Você sabe do seu negócio. E você não consegue acompanhar todas as mudanças. Você recebe lá Checkpoint, Thomson Reuters, IOB, Senofisco, Econet, tem um monte que... Aí manda um e-mail com 200 mudanças. Você tem que parar, ler, filtrar, porque não pode ser um júnior, porque o júnior não vai saber diferenciar. Ainda ver o que impacta para a Antuérpia, o que impacta para o Marquinhos, o que impacta para a construtor. Você tem que filtrar daquilo tudo que afeta para mim. Aí você tem que ver, pô, isso aqui é risco, ou TI, isso aqui tem que mitigar, ou é oportunidade. Aí tem as teses, ainda vem as teses tributárias, que aí é o contencioso. Aí como tem muita coisa errada, mal feita, lei mal feita, da brecha. É feito para ser complexo, para gerar oportunidade para o fisco de anistia e regime especial e para os advogados com tese e oportunidade. Aí começam as brechas. Aí você entra, pô, não, eu vou discutir ou não vou? Aí você tem que discutir com um monte de advogado, pegar parecer, e ver o que o CARF vai falar, o que o Conselho vai falar. Depois o Judiciário. Aí você fala assim, não, mas isso aqui não é possível, isso aqui é inconstitucional. Aí chega no STF, não, pode. Então, assim, a insegurança jurídica é tão grande que até o óbvio, quando a decisão é consequencialismo econômico, impacto para o orçamento da União, desculpa, nós tributamos errado, tá? Realmente estava errado, mas só vale daqui para frente. Modulação. Cara, todo tributarista tem que monitorar a tese que afeta o seu negócio, você tem que judicializar. Se você não judicializar, daqui 5 anos, se tiver uma decisão favorável e só vale dali para frente, você perdeu milhões para trás, como é que você explica lá para a matriz norueguesa, japonesa, chinesa? Que você deixou o trem passar, né? Você deixou milhões passar. E tem uma coisa que você falou, Paulo, que tem os grupos de discussão, tem as entidades de classe, tem as federações, tem os grupos de cervejeiro. Os empresários, eles têm que discutir mesmo, conversar mesmo. Eu acho que o propósito desse podcast aqui ele é muito interessante. Isso. Quando você... Tem um professor Argos lá do IBET que falava o seguinte, você pensa chique e fala simples. Exato. Porque se você fica só no campo ali... Das ideias. E você não explica para as pessoas... E aí eu estou falando de estudar mesmo com os empresários, com as entidades de classe. Porque também se você fosse pautar só pelo que fala no jornal... Eles estão falando muito superficial. Uhum. A carne vai entrar na cesta básica ou não vai? É só o que dá sensacionalismo, caça clique. A cerveja agora é mais caro na graduação do álcool ou não é? Aí vai ficar mais caro a cerveja do que o uísque vai ficar... Então o presidente, assim, o presidente não gosta disso. Falando de cerveja, né? Eu acho que as cervejarias, de modo geral, são muito perseguidas. Todas. As muito pequenas, não. Porque faturam pouco, né? Sim. E não chama tanta atenção do fisco. Quando você passa de um certo faturamento, eu costumo dizer, e é até chato falar isso, que a gente começa a sofrer uma perseguição fiscal. Todas as cervejarias. A Antuérpia, por exemplo, ela é muito pequena hoje para ser um artesanal, não, para ser uma grande, e muito grande para ser uma artesanal, apesar de, pelo volume de litragem produzida, ela ainda é considerada artesanal, e também pelo método de fabricação, que é artesanal ainda. A gente hoje tem estados, igual você falou do Espírito Santo, Paulada, a gente não consegue vender mais para o Espírito Santo, porque eles fizeram uma proteção fiscal com substituição tributária para a cerveja mineira não chegar lá mais barato. Então hoje a gente não consegue vender, vendia-se muito para o Espírito Santo, e a gente não vende mais, porque ela fica mais cara, fica inviável para comprar. E você está falando de um estado, né? Aí se você for para o Ceará é outra coisa, se for para São Paulo o Ceará é outra coisa, para São Paulo é outra coisa, para o Rio é outra coisa. Então cada estado trata diferente, né? E assim, para você ser eficiente, você teria que ter uma fábrica em cada estado para você conseguir vender. E num país, por exemplo, no Sudeste, vamos falar só do Sudeste, que é o nosso maior mercado consumidor, eu teria que ter uma fábrica em Minas, uma no Espírito Santo, uma em São Paulo e uma no Rio.
para poder conseguir vender para todas as grandes cidades. Isso inviabiliza, né? O investimento. Então, assim, essa guerra fiscal ela é muito cruel com qualquer mercado, mas acho que principalmente com as cervejarias. Sim. E o Brasil podia estar lucrando muito, né, com essas pequenas cervejarias, geram emprego, atendem bem o consumidor, gera uma coisa... Gera turismo. Gera uma coisa que as grandes não geram mais e que é riquíssima no mundo inteiro, que é o turismo. Experiência. Hoje, por exemplo, a gente plantou uva lá na fazenda bem posta, né? Só corrigindo aqui, Paula, você falou Juiz de Fora, mas lá é distrito de Três Rios. Bem posta é um distrito de Três Rios. Entendi. Está no estado do Rio já. E lá na Serra Fluminense hoje já são 23 vinhedos com 3 vinícolas funcionando, já produzindo. Isso está gerando um enoturismo para a região que nunca teve. Isso está gerando lotação em hotel que há muitos anos não tinha. A gente recebe lá grupos de turista para conhecer o vinhedo, para ver o pé da uva, porque eu ainda não tenho vinho, vou ter só esse ano. E assim também com o turismo cervejeiro. Sim. Você vê em BH ali o Jardim Canadá cheio de cervejaria, muita gente vai para conhecer as cervejarias, né? Muitas se prepararam para receber o turista. Sim. E é muito melhor você vender a cerveja lá a preço de copo do que você vender para um supermercado, do que você vender... Isso, né? pessoal... Eu tenho um amigo que tem uma grande vinícola em Minas Gerais, a Casa Geraldo, vocês devem conhecer. Sim, conheço demais. Até depois eu vou te apresentar, ele vai ser um cara bacana. É um cara para eu entrevistar, sim. E esse pessoal do Rio aí que você falou, de vinho aí também, pode ser. Também. E o que acontece? O Carlinhos falou uma coisa comigo, ele falou, Marquinhos, eu vendo mais de 1 milhão de garrafas de vinho por ano e ganho mais dinheiro com turismo. Olha só. Porque o vinho que eu pelejo para vender para um supermercado, que eu vou pagar substituição tributária, um monte de imposto, um monte de coisa, e vai sair para mim aqui por R$50, eu vendo aqui na loja por 120, a pessoa compra, sai satisfeita, eu tiro minha nota fiscal do Simples e fico feliz com a minha venda. E quem foi que definiu que queria MVA, né? Então a gente que eu tenho aquela margem toda. E principalmente assim, o turismo, né? Todos dois aí que conhecem o mundo, já viajaram. Sim. O turismo, ele é uma mola, né? Você falou do Rio de Janeiro, Paulada. Se o Rio de Janeiro não tivesse os problemas que tem de segurança, né? E também assim, não é tanto a insegurança da Zona Sul, não, mas a sensação de insegurança é muito grande. A sensação, né? Mesmo que não aconteça, você tem um medo de... De modo geral, hoje, né, as favelas, elas estão vivendo talvez um momento de maior violência, que é essa briga de milícia com traficante. Perfeito. Eles montaram um poder paralelo muito forte, então existe essa guerra sim, mas essa guerra não afeta tanto os pontos turísticos, mas essa guerra ela é vendida na mídia, né? E ela realmente é perigosa, que afeta uma Avenida Brasil, uma linha amarela, uma linha vermelha, que por onde o turista chega e sai do Rio de Janeiro. O problema não é nem assim, eu morei lá 1 ano, não fui assaltado nenhuma vez no Rio, mas o medo de ser é muito maior que aqui. Exato. E o medo de ser enganado, não é só de ser assaltado, você sabe uma coisa que impacta o empresário muito? Essa que ele comentou, uma das maiores favelas que atualmente tem, que passou no jornal essa semana, violência e tal, ela fica no entroncamento entre a Dutra, ali na Complexo de Israel, que eles estão chamando agora, né? Ali é Costa Barros, né? Ali ela fica exatamente no final da Dutra com a Brasil. Ela simplesmente pega as 2 maiores veias logísticas do Rio. De Rio São Paulo. De Rio São Paulo, BH, Santos. Rio. O que isso impacta diretamente? E a gente o preço tem do também frete. Ali o preço do frete. Quem tá chegando, né? O cara tá sendo roubado, ele aumenta o frete. E aí o produto chega mais caro. Os caminhoneiros, cara, tem muita gente que fala assim, cara, ou eu não levo pro Rio, ou eu vou cobrar mais caro, porque eu sei, o seguro vai ser mais caro, a carga vai ser roubada. Então, assim, e outra coisa que você falou, Marquinhos, do turismo, o Brasil, por adotar, às vezes, algumas coisas a gente quer copiar o modelo de fora, então tem que industrializar, indústria, fábrica, beleza, é importante, mas tem que ter indústria que faça sentido para o que você tem potencial e diferencial competitivo. Então, se eu tenho
muito recurso natural, por exemplo, de lítio, de minério de ferro. Então tem que ter indústria, que eu tenho os recursos naturais aqui para produzir. Eu tenho energia barata, eu tenho energia limpa, Então, eu tenho água, né? Eu tenho, né, recursos naturais, minerais e tal. Não, aí vai produzir uns trem que não tem nada a ver. Aí vai produzir coisa que tem que importar. Cara, não tem sentido. Agora, o turismo, que a gente, nesse conceito de sustentabilidade, da gente entender que não basta a gente ficar querendo consumir e usar recursos naturais e devolver lixo para a natureza, né? Devolver sem reciclar nada. O Rio poderia ser a cidade mais linda, mais lotada de turistas, todo mundo feliz, carnaval, samba, praia, restaurante e tal. Flamengo. E não pode ignorar as pessoas. O ser humano não pode achar que eu vou viver encastelado aqui no meu condomínio, o resto que se dane. Esse resto que se dane, que foi abandonado, ele também quer comer, quer beber, quer sair, quer viajar. E ele se revolta. Essa revolta gera o quê? O cara vai pro tráfico, aí já única a polícia com a milícia ali e vira o caos. Que aí você em quem que você vai confiar? Tem amigo meu que falava lá no Rio, cara, de madrugada, você não para em sinal. E se tiver blitz, não para na blitz. Quantas pessoas já morreram porque fugiu de blitz achando que era blitz falsa? E quantas vezes que eu já vi, o pessoal fala assim, lá no Rio tem linha amarela, linha vermelha, tem os horários, que os caras já sabem que é horário de tiroteio. O pessoal já está acostumado. Ó, igual chuva em Manaus, começou, né? Tiroteio, para o carro, fica todo mundo deitado no chão lá e depois vai trabalhar. Isso já virou rotina. A gente acostuma até com o ruim. Belo Horizonte, você falar que você vai ter que parar no anel rodoviário porque está tendo tiroteio, isso é inimaginável. Mas assim, voltando aqui que o Marquinhos falou, do turismo, ele está investindo em trazer assim, gente. Igual eu disse, vocês, né, conhecem o mundo aí e o turismo, ele gera um dinheiro. Eu costumo falar que o dinheiro do turismo é como se fosse uma exportação. Independente de ser um dinheiro nacional ou um dinheiro internacional, eu saio de Juiz de Fora para gastar dinheiro no Rio de Janeiro, é um dinheiro novo que entrou para aquela comunidade onde eu estou gastando. Exatamente. Quem vem de fora traz um dinheiro de outro país para ser gasto no Brasil. Não é o mesmo dinheiro girando, é um dinheiro novo que chega. E isso gera real riqueza. Né? Isso gera uma real riqueza. Então, eu vejo o esforço, às vezes, dos governos para poder trazer turista para o Rio de Janeiro. Mas eu conheço pessoas, né, fora do Brasil que eu chamo para vir ao Brasil e falo que nem se me pagar muito dinheiro eu não vou no Rio de Janeiro. Porque essa sensação de insegurança que o Rio de Janeiro dá. Eu costumo brincar até que se o carioca soubesse como que ganhar dinheiro com turismo é muito melhor do que tomar dinheiro do turista. E mais fácil, né? É só ser educado, gentil, fazer uma comida boa. Ele ia investir no turismo e o Rio de Janeiro ia ser a cidade mais rica do Brasil. Sem tanta indústria igual São Paulo, ela ia arrecadar muito mais. Exatamente. Porque você vê Paris, né, cara? Nada contra, eu gosto de Paris, mas Paris não tem nada comparado ao Rio de Janeiro. Sim. Só tem monumento. O Rio Sena. O que o Rio de Janeiro tem para oferecer, gente? A quantidade de beleza natural que aquela cidade tem. E não só o Rio. Se você pegar ali uma van de turismo, ela te leva em Angra, você passeia de escuna e volta para dormir no seu hotel. Então, assim, infinitamente a oferta de turismo que o Rio de Janeiro pode dar 1000 vezes. É maior do que a de Paris. E Paris recebe milhões de vezes mais turistas do que o Rio de Janeiro. Você tocou num ponto importantíssimo. É o marketing. Porque a França se vende como sofisticada, gastronomia, arte. Os franceses são muito orgulhosos, vaidosos. Trabalhei com franceses. Acho o povo mais chique e evoluído do mundo. Né? De moda. Os Estados Unidos não vendem isso. Os Estados Unidos vendem eficiência econômica, dinheiro, pujança, poder e tal. Eu fui para a França 2 vezes, até a trabalho e tal. É o que você falou. Você tem que monumentos, arte e restaurante. Só. Você tem Torre Eiffel, você vai lá e tirou foto. Arco do Triunfo, tirou foto. Alguns museus, tá bacana. Mas o Rio, além dos museus,
além da natureza, além das praias, além da beleza natural e do Cristo, do bondinho e tal. E do povo maravilhoso. Você ainda tem a cultura, música, Arcos da Lapa, o samba, você ainda tem o carnaval, você ainda tem a gastronomia, você ainda tem a feijoada, você ainda tem os frutos do mar, você ainda tem os passeios, igual o Marquinhos falou. Aqui no Jardim Canadá que ele falou, ontem tinha um casal de Fortaleza. Nós saímos, estava chovendo. Não vamos para Ouro Preto não, tá chovendo, ir lá na mina da passagem. Fomos no mercado de origem. Gastronomia, tal. Aí fomos lá no Jardim Canadá, para tentar conhecer Koala, Tarim e tal. Tem umas 5, 6 lá que eu conheço. Cara, eles adoraram, eles entraram dentro da cervejaria, conheceram, compraram, levaram, experimentaram coisas novas. Mesma coisa eu ir lá em Juiz de Fora, fazer um tour cervejeiro com o Marquinhos lá, entendeu? E cada cervejaria é uma experiência diferente, né, Paulada? Igual assim, eu que gosto de vinho, eu viajo, e aí eu falando extremamente de Paris não tem nada para te oferecer a não ser museu, gastronomia, monumento, né? Rio Sena. Então você vai ali 1, 2, 3 vezes e esgotou. Aí a França tem outras coisas, você tem as vinícolas, as champanherias, os castelos. Interior da França, né? Igual o Brasil tem aí. Você vê, você morou em Fortaleza, a beleza natural de Fortaleza maravilhoso. É maravilhosa. Se eu não me engano, é a terceira maior orla do Brasil, é a de Fortaleza. Cumbuco, Flecheiras, Jeri. Então, aí você vai ali do lado de Jericoacoara e etc e tal. Então, assim, o Brasil tem muita coisa para oferecer para o turista, né, que tem grana para gastar, principalmente os aposentados do mundo, eles estão gastando muito. Sim. A gente viaja aí, eu fui para a Bélgica, né, ano passado, até o Célio te falou, encontrei com ele lá. Eu fui para Antuérpia, eu me surpreendi com a beleza de Antuérpia. E teve um festival de cerveja, o dia que você estava lá, né? Em Bruges. Em Bruges. Festival Olha só. Festival de cerveja. O cara chega na Bélgica pro festival de cerveja. Eu estava lá na Bélgica já há uns 10 dias, fui fazer um check-in no hotel em Bruges, passou alguém falando português, falei, nossa, que bom ouvir minha língua. Aí era o Célio. Falei, tô indo no festival de cerveja, você quer ir? A mulher dele, não vai de jeito nenhum, vai caminhar comigo. Ele, não, eu vou no festival de cerveja. Aí fomos no festival e... Você salvou o cara, salvou o amigo. Chegou lá, uma galera já conhecia a Spartacus, já conhecia a Antuérpia de nome, mas principalmente a Spartacus. A Spartacus hoje é a cervejaria mais bem avaliada a brasileira mais bem avaliada na Bélgica, na França e nos Estados Unidos. Porra. Então lá na Bélgica tinha um monte de amigo do Cássio lá, que o Cássio já fez collab. Aí a festa acabou e nós continuamos bebendo lá com os donos de cervejaria. Fizemos uma festa. Devolvi o Célio no hotel trocando as pernas. Entrou nas rias e já ficou amigo. Lá, Paula. A cerveja, o nosso esteja lá no céu, abraçado com Jesus, tomando uma cervejinha Falcone, o mestre falava, a cerveja é o lubrificante das relações sociais. O Marcos fez uma amizade por causa da cerveja, deixou as mulheres ir fazer compra, bater perna, ficaram amigos, fazem negócio hoje, né? O cara virou um parceiro dele, tanto de construção quanto de cerveja. Então, assim, o Olímpio também, a gente já tomou tanta cerveja junto. Então, assim, se as pessoas souberem valorizar, misturar, no sentido bom da palavra, negócios e lazer, porque todo mundo quer trabalhar, ganhar dinheiro e ser correto, competente, para também relaxar, curtir com a família, comer uma boa comida, tomar uma boa bebida e conhecer um lugar bonito e tal. O Marcos sabe fazer isso muito bem. É um bom vivan nesse sentido, entendeu? E assim, só voltando a falar, né? Esse turista, né, que tá lá, e eu vejo assim, ele viaja à Europa e quase não vem ao Brasil por falta de opção. Eu tava na Disney e pegamos lá um trem lá com um casal que era de uma região fria dos Estados Unidos. Estavam lá em Orlando, fugindo do frio extremo, que lá em Orlando mas não é tão extremo. E aí eu falei, vocês têm que ir pro Brasil, fugir do frio no Brasil. Aí a mulher falou, eu não vou ao Brasil pegar dengue, chikungunya. Então, assim, isso que chega essa propaganda que é feita nossa impede muito o país de arrecadar com o turismo, né? E falando assim, voltando a dizer, hoje o Brasil é um país cervejeiro,
é um país que tem muitas cervejarias. Você vê Belo Horizonte, né, Paulada? Tá lotado de cervejaria. Boas cervejarias, bons mestres cervejeiros. Cada vez fazendo uma melhor que a outra. Juiz de Fora também. Tem uma diversidade de cervejas boas, tem uma união. Hoje, Juiz de Fora tem uma associação aqui dos cervejeiros, o Moita encabeça lá, que une para poder comprar insumos mais baratos, para poder ter como competir com as grandes, comprando quantidades. Então, o brasileiro ele se vira, né? Ele vai se reinventando para driblar a nossa ineficiência fiscal, né, dos governos, para driblar a nossa incapacidade, talvez, de conseguir um bom desconto numa compra, porque compra pouco, conseguir uma boa negociação com o fornecedor, mas, além disso, ele enfrenta o problema de, às vezes, não ter um consumidor, né, externo, de não ter... Você vê, a Spartacus hoje exporta para vários países. É uma das poucas, né, que exporta. É uma das poucas que consegue. E isso, assim, mérito do Cássio, pegou o avião, foi lá, vendeu, sentou. Só que hoje não é muito viável financeiramente falando. É muito viável para a consolidação da marca, cada vez mais, né, fora do Brasil. Só que hoje é mais viável ir lá, na Bélgica, por exemplo, e fazer a cerveja lá, com uma cervejaria local, com a receita da Spartacus, rotular Spartacus, Collab e vender lá, do que você produzir no seu país e vender, que já era para o governo botar um tapete vermelho para isso. Você está gerando dividendo, né, e trazendo divisas, né? O dinheiro da exportação, volta a falar, um dinheiro novo que entra no Brasil. Mas não, dificuldade em cima de dificuldade. Perfeito. Cada vez a perseguição fiscal, ela cada vez vai ficando maior. Isso vira uma guerra que a gente falou em outros episódios, assim, contribuinte, que alguns tentam fazer o certo, os que é do simples, o pequeno, tenta seguir o simples, que é mais ou menos simples, mas é a categoria de serviço, de atividade e por faixa de faturamento, você tá ali, aí vai para o presumido crescer um pouco, né? Também um lucro presumido e tal. E no lucro real, que é o foco do fisco. O fisco cria delegacia de maiores contribuintes, ou seja, para focar em quem é a regra brasileira. Trabalhar pouco, ganhar muito. Cada enxadada, uma minhocada. Então o cara vai no grande. Aí, o que acontece que o Marcos está falando? Você vira uma guerra de pretensos sonegadores e um fisco voraz. Por quê? A receita tributária nunca é suficiente se eu não tenho controle de gastos. E o gasto sempre aumenta. Então, se o gasto sempre aumenta, eu preciso de aumentar a arrecadação sempre. E aí eu aumento a arrecadação, e aí, você falou da reforma, uma grande vantagem que a gente tem que defender é que a tributação seja menos sobre consumo e sobre folha de pagamento, que hoje onera muito o empresário e o consumidor, e mais sobre renda e patrimônio. E aqui não é defendendo, se é a favor dos pobres contra os ricos. Não é isso. É justiça tributária. Então, vamos parar de de misturar política e de ser irracional. O mundo todo tem racionalidade. A gente tem que trazer isso para o Brasil. Até porque a IA e a internet vão trazer mais racionalidade para o mundo. Com a IA, muita coisa que hoje já tem um volume de dados que a gente não consegue processar, a gente vai conseguir processar. E isso vai gerar o quê? Mais velocidade e assertividade, que é o que eu falei do projeto da empresa que a gente está trazendo, de trazer a consultoria rápida, o contencioso rápido, de dar avaliação de êxito e o compliance também, Tax Navigator. Então, assim, se você não tiver isso bem feito, você perde tempo, perde dinheiro, perde oportunidade, aumenta seu risco. Então, isso tudo vai vir. Nas cervejas, por exemplo, o Marcos, por exemplo, ele tem sinergias, por exemplo, tem uma empresa de construção civil e tem 3 cervejarias, Antuérpia, Spartacus e agora Barbante, que é a primeira cervejaria de Minas e tal, depois você pode falar. Ele talvez pode não ter visto ainda, mas talvez já viu, tem oportunidades para ele também, até de hoje, de planejamento, e no futuro talvez até mais, com essa questão de ter crédito único e bases únicas,
para girar o negócio e uma coisa alimentar a outra no sentido, por exemplo, você pode usar para construir um brewpub, que aí ele tem a empresa de construção civil para fazer, ele coloca as cervejarias ali e pode ter uma marca, que uma marca é mais volume, mais mercado, supermercado, varejo, uma outra marca mais sofisticada e tal, para que ele aumente o volume de vendas e ele possa ter também vantagens tributárias e tal. Mas isso tudo implica em ter clareza, em ter transparência. Esse é um link, Paulo, muito interessante, porque quando eu ouço um empresário falando, né, que está ali entre eu não sou tão grande para ser as bigs, mas eu também já não sou mais aquela, eu já sou muito grande para ser considerado apenas uma artesanal. Eu já ouvi aqui em outros episódios também, outros cervejeiros falando, parece que eu sou penalizado por querer crescer. Né? Verdade. Ele falando, eu sou penalizado porque eu quero vender para outro estado. Eu não estou nem falando de exportação, eu só quero vender dentro do meu país, dentro da região sudeste. Paulinho falou, não vendo para fora do estado, porque é muito complicado. Então, assim, é proibido crescer no país? É proibido o cara gerar dinheiro no país? Por quê? Pode crescer, mas você tem que ser sócio do estado e pagar muito para ele. Falamos aqui em potencial de turismo, falamos aqui em potencial e expansão de negócios, falamos aqui de tudo em que o fiscal hoje, ele não te facilita, ele te impede, ele te limita. Né? Então, você tem modelo de negócio em que a regra seja clara, o cara precisa de X% de margem, ele quer pagar o imposto dele, ele não quer sonegar. O cara não cria um negócio para falar assim, vou dar uma sacaneada aqui. Até porque o cara que começa assim, com o tempo ele morre, né? Não, e assim, até porque, desculpa te interromper, se você começa a sonegar, a fazer as coisas por fora, você coloca a sua indústria numa posição muito vulnerável para ser roubada. Se você não emite nota fiscal de tudo que você vende, a expedição de carga pode desviar a mercadoria. Isso fica uma prática que seu próprio funcionário começa a enxergar vulnerabilidades. Tudo se corrompe. Infelizmente, nem todo mundo é honesto. Né? Você começa a sofrer ataques aí se você tem essa política de sonegação. Né? E assim, só falando, você disse, o governo é seu sócio, né? E é o maior sócio que a gente tem. Eu tenho uma coisa para contar aqui, que falando de governo eu lembrei, eu recebi lá na fazenda, Paulada, o cônsul de Bari, tá? O cônsul do Brasil em Bari, ele é um italiano, Bari? A mulher dele é brasileira, é na Itália. Ah, tá. E aí lá é uma região de vinho e azeite, né? É a maior região de produção lá. Dos Brunelos, né? E de azeite. Brunello de Montaltino é de lá? E aí ele foi lá no meu vinhedo, andou lá comigo, gravamos lá um vídeo e tal. E aí depois ele me perguntou, quanto que o governo tá te pagando por cada pé de uva que você planta? Eu falei assim, como assim? Eu falei, não. Olha a cabeça do europeu. Lá na Itália, cada pé que você planta, o governo te paga um valor, né? E depois dá um subsídio aí no imposto para você ter crédito para comprar engarrafadora e tal. Falei, rapaz, aqui eles estão doidos que eu comece a produzir para me cobrar ICMS, IPI e substituição tributária. Não me deram R$1, muito pelo contrário. Então, assim, e outra coisa, existe uma fiscalização do Ministério, né, da Agricultura em cima dos adubos e defensivos pesada. Se você não tiver receituário, não tiver comprado tudo certo, até acho que isso é correto, mas não existe uma fiscalização instrutiva. A gente não recebeu uma visita de ninguém lá para apoiar, para ensinar como fazer. Muito pelo contrário, eu pago um consultor para ir lá me ensinar como fazer. Vamos esperar ele errar, que a gente multa ele, né? Exatamente. Aí, se eu não pagar alguém para me ensinar, o governo vai lá e me multa. É a visão de que o empresário é um sonegador e que está tirando dinheiro do governo. E não de que o empresário é um investidor que quer produzir e gerar emprego e tal. E isso é uma relação já construída há muitos anos entre Estado e cidadãos de desconfiança. E isso a gente tem que mudar. Por quê? Olha a visão do europeu.
O Estado é meu parceiro, é um produto estratégico para o país, eu vou apoiar. A gente tem Embrapa, a gente tem órgãos que poderiam ajudar o Marquinhos. Mas ele tem que pagar um consultor privado para ele conseguir fazer. E é o que você falou, o fisco brasileiro, cada vez mais distante digital, o fiscal está lá longe, em outro lugar na praia, fiscalizando com o computador top dele, tudo eletrônico. Você não consegue falar com o fiscal, você não consegue falar com mais ninguém, tudo eletrônico, e esperando você errar, o que você falou. Cria complexidade para quê? Cara, tá aí, você que não leu, você não leu? Aí você tem que ler 200 normas, mudou, e ainda você... Um amigo perguntou ontem, quer fazer uma denúncia espontânea. Eu quero pagar, porque eu errei. Eu quero pagar e não pagar a multa por atraso, porque é espontâneo. Não pagar a punitiva. A punitiva. Quero pagar a moratória. Só de atraso. Aí a gente ensinando no grupo de experts lá, ó, faz assim, senão ele vai achar que você só está retificando para pagar e tem que ter a punitiva. Paga primeiro, depois faz a DCT, depois retifica, para depois esperar o fiscal para homologar e você não cobrar a multa. Senão você, mesmo querendo pagar espontâneo, você ainda é punido. Então, assim, é feito para você errar. É feito para ser complicado. E é feito para que o Brasil tenha um custo enorme de compliance tributário. Que país que você tem esse tanto de gente para analisar tributo, analisar legislação, analisar sistema, para atender o fisco. Para o fiscal ficar aqui assim, ó. Deixa eu ver seus SPED. Deixa eu cruzar aqui. Errou. Multa. Mas quanto tempo a gente conviveu com SPED e GIA? Tinha estado que tinha SPED e GIA e tem a Declan no final do ano. O Scofins e a DACOM. O SF e a DIPJ. Você quase que faz a mesma coisa em diferentes obrigações acessórias. E pior, tinha fiscal aqui em Minas, que você fazia o SPED fiscal e tinha o DAP, que é a GIA de vocês. GIA carioca. Cara, tinha fiscal que falou assim, não, eu não entendo de SPED, não quero saber, eu quero é a DAP. Aí você tinha que fazer os dois, e pior, você tinha que explicar para o fiscal o dado que está no DAP e onde que está no SPED. E a gente fala, cara, mas você fiscaliza pelo SPED, esse que é o arquivo. E aí eles ainda ficam achando jeito de achar divergência entre um e outro. Paulo, para te punir. A nossa geração de tributarista deve ter sido a última que viu fiscal ser humano chegar à empresa, falar, separe uma sala para mim, com água, café, tá aqui o auto de infração, eu vou levar uma semana analisando e no final eu decido. Isso não existe mais. Hoje o cara bota um débito errado no DCTF, a intimação chega amanhã. E você entra lá no ICAC. Já tá sujo. Aí já tem que entrar no chat, tem que abrir um processo, tem que entrar, saber onde que é no ICAC. Qual a delegacia. Qual delegacia. Marca você não fala agenda, com ninguém. Marca agenda, bota protocolo. Exatamente. Então assim, é bem complexo. Eu peguei na MBR, antes da Vale comprar, fiscal previdenciário, depois o cara ficou até meu amigo e tal, hoje eu encontro com ele no Buritiza, você já aposentou, tem um restaurante lá com a mulher e tal, aí eu encontro com ele, eles pediram, chegaram educadamente 3 fiscais, tá aqui, termo de início de ação fiscal, tá, a gente precisa de uma sala, que você falou, uma sala com computador, café, ar-condicionado, aí a empresa é obrigada, ó, tá aqui, pois não, sua excelência, tá aqui sua sala, tá bem atendido, e os caras ficaram 6 meses fiscalizando. E quando você recebe aqueles pedidos que é típico para você não atender? Eu lembro de estar lá na grande mineradora e chegou uma fiscalização uma vez que eles pediam todas as notas faturadas do último ano. Eram mais de 10 mil notas. Aí a gente, caramba, como é que vai mandar isso? Contratamos um cara de TI, fez um programinha, botamos todas as notas dos XMLs dentro de um DVD, um SQLzinho, no qual se ele clicasse na nota, abriu o PDF. Mandamos isso lá para a Secretaria de Fazenda. Não é Logo depois, chegou uma outra intimação dizendo que a gente não cumpriu. A gente mandou. Aí, cadê? Esse DVDzinho, o cara nem abriu. Nem abriu, nem enfiou no computador pra ver. Não, você não lembra do Thiago Chaves, nosso amigo da Vale, tá lá até hoje, ralando no compliance, de ir de caminhonete. Ele teve que alugar uma minivan, para encher de documento das notas e tudo da Vale, para levar na Prefeitura de Ouro Preto, para eles fiscalizar, CEFEM, sei lá, ISS. Eu posso errar o nome da cidade, você me corrige. Uma vez eu estava pesquisando ISS de um lugar, aí eu achei engraçado o nome da cidade. Eu sou do Rio, não conheço.
Bambuí. Aí eu falei assim, nossa, que cidade com nome diferente. Aí o Thiago Chaves estava atrás de mim lá na Vale, lá no Rio, e falou assim, epa, fala mal da cidade, não, cidade da minha avó. Eu fui muito feliz ali. Então, Bambu? Forte abraço, Thiago. Thiago, gente boa. Mas aí, Marquinhos, pra gente já caminhar pro final aqui. Então a gente já tá vendo aqui que no tributário tem um caos que está migrando para uma simplificação. Vai continuar um caos há muito tempo. Todo mundo preste atenção, participem, ouçam, entendam, conversem. Escutam. E não deixem a coisa acontecer à revelia. Os políticos acham muito bom o brasileiro não ler e não acompanhar. Eles fazem o que querem do jeito que querem, porque ninguém está fiscalizando. E a gente não cobra, a gente cobra o seguinte, a carga tributária está alta. Ninguém cobra o que eles estão fazendo com o dinheiro, que é o direito financeiro, a aplicação dos recursos. Isso tem que cobrar também dos tribunais de conta, Ministério Público, né? Que tem muito dinheiro, mas para onde que ele está indo? A gente não tem prestação de contas, né? Deveria ter. Então, Olímpio é um cara super experiente. A gente teria um outro episódio só para falar de transfer price. Você falou dessa mudança, né? Para alinhar com o resto do mundo e ter mais confiança de investidor, mas gera uma insegurança gigante de onde que eu vou achar dados comparáveis para, né? E aí o Marcos, ele não exporta para a Coligada, nem o Cássio da Spartacus, eles exportam para revendedores ou para cliente final. Eu acabei de fechar um contrato com uma consultoria, fiz um bid lá, né? Para dar suporte. Com uma Big Four, então, que a gente vai ter que analisar dentro do setor de mercado em que atuamos, exatamente, qual é o benchmark. O benchmark da taxa ali de royalty, de tudo. Então olha vai ser isso, analisado. Marcos. Sabe como é que vai funcionar agora? Operação Brasil com coligado e controlado no exterior, para alinhar com o resto do mundo, falando uma linguagem simples aqui. Antes tinha uma regra, custo mais 15, PRL e tal. Tinha formulazinha. Você fazia lá, custo mais tanto de margem, tinha gente que criticava. Pô, custo mais 15 é ruim. Para alguns setores é pouco, né? A gente sabe, por exemplo, mineração, depois veio o método de commodity, né? O PSEX. PSEX, que aí o fisco percebeu, né? O governo ficou com raiva. Para aqueles produtos cotados em bolsa. Tava botando uma margem muito pouco, pagando pouco imposto. Mas, cara, nós estamos respeitando a lei. Então, muda a lei. Aí mudou a lei, beleza e tal. Cotação em bolsa e tal. Para alguns setores, 15% é pouco. Para outros é muito. Mas era a regra única. Engessada. Beleza. Agora, vamos mudar. Totalmente subjetivo. Não tem regra. Você tem que provar para a Receita que o preço que você colocou na sua exportação ou na importação de outro país para cá, que é coligado e controlado, ou seja, Antuérpia Brasil com Antuérpia Bélgica. Aí esse preço que você praticou, você tem que provar que você não está transferindo lucro do Brasil para a Bélgica, porque você tem que demonstrar com comparáveis. Aí, onde estão os comparáveis? Cadê? Né? Aí você tem que ter comparáveis para provar. A Antuérpia, por exemplo, no setor de cerveja, em operações de outras empresas do setor de cerveja com a Bélgica, pratica um preço similar. Então, esse preço que ela está colocando aqui de R$15, sei lá, por 1.000 litros, sei lá quanto que ela está colocando, é comparável lá com o outro preço do outro cara, então está justificado. Agora, imagina a loucura para fazer isso, Marquinhos, com as grandes multinacionais. Aí tem empresa já especializada, vou te indicar, eu vi um amigo me indicou, chama TP Catalyzer, que baixa bancos de dados de balanços de grandes empresas multinacionais para compilar e ter essa... A empresa que a gente conseguiu selecionar como parceiro, né? Eles têm licenças globais que eles analisam no range América do Sul, Europa, qual é para o seu setor, no meu caso ali é tinta, então seria o setor químico, que você consegue ter ali a sua margem aceitável em que você não está fazendo a erosão da base de cálculo nem do país que está recebendo nem do que está pagando. É engraçado. Sem segurança nenhuma. Né? Isso é bem engraçado porque os nossos consultores eles convivem tanto com a gente que a gente já chama de parceiro de negócio. Né? O cara está ali quase todo dia. Já sabe tudo já. E essa é a parte engraçada, dele já saber tudo. Com a base da nova legislação, teve consultor me ligando, falando, não, vou ter que marcar uma entrevista com você para perguntar tudo.
sobre a sua empresa. Eu falei, cara, você já me audita há 2 anos, velho. O que você quer saber mais? Escreve aí que eu te falo se tá certo. Escreve tudo aí que eu valido. Então, a gente tá... O cara tá pegando lá todo o Country File, o Master File, todos aqueles nomes em inglês que basicamente... CBC, né? O Country by Country Report. Tem um monte de sopa de letrinha. Sopa de letrinha. É uma chuva de legislação que a gente está enfrentando hoje, Paulo, que eu brinco, né? Que quando surgiram os surfistas brasileiros lá, o Medina, o Ítalo, era o Brazilian Storm, né? Agora a gente tem o Brazilian Texas Storm. Né? É chuva, tempestade, ciclone. De lei, de norma. Você tem que... Não adianta fugir pro abrigo e se esconder. Tem que enfrentar e Marquinhos, faz cerveja boa, porque nós cuidamos dos tributos, tá bom? Conta com a gente. Eu admiro muito os tributaristas e acho que é um dos ramos do direito mais complexos no Brasil. Exatamente. Porque é o que vocês estão falando aqui hoje. Quando você fica expert num tipo de operação e legislação, muda. Aí você começa a estudar aquilo tudo e tal, e aí eles viram que a mudança não foi tão boa, muda de novo. Aí começa a entender, volta para o que era antes. Exatamente. Então e você um sabe, desafio Paulo, que diário, né? tem uma coisa que às vezes o pessoal brinca comigo. Poxa, o cliente elogiou porque você é um cara acessível e gosta de trocar ideia. E aí eu fico... Mesma coisa comigo. Aí eu fico me perguntando por que o cara... Eu fico me perguntando por que o cara não é acessível para com o cliente ou com o fornecedor dele. É porque ele é arrogante, porque ele é um tributarista muito nobre? Não, é porque ele não sabe responder mesmo. E ele tenta se esconder, entendeu? Não, a gente eu sabe. já não tenho dificuldade Marquinhos já deve ter visto isso. Muita gente do meio tributário e médico também. E quem sabe muito de um tema e se vende. Agora tá essa coisa do branding, pessoal marketing, pessoal tal. O advogado e tal, ele vende ele mesmo. Exato. A imagem. Ele é a marca, o sobrenome, super elegante, a roupa bonita, o cara fala bem, o cara é educado, discreto. Normalmente, os grandes tributários não postam nada em rede social, só autopropaganda, dá aula, palestra e tal, não sei o quê. E aí, ele usa da linguagem como um meio de bloqueio para que nem todos percebam, às vezes, as dificuldades. São poucos que vão conseguir discutir ali. Ou o cara sabe muito e fala assertivo, ou ele fala rebuscado para que dá aquela... Ele faz uso da liturgia. Aquele ali, somebody love. Exatamente. Né? Então, falar de tributação de um jeito simples... E bebendo cerveja? Isso não é para qualquer um. Isso que... Então, assim, você tem que... Você falou, tributarista entender de lei, muito de jurisprudência, de contabilidade e de TI. E de negócio. E de negócio, finanças. Aí agora já entra BI, inteligência artificial. Então, assim, não é fácil a vida. Tem que ser bem remunerado e valorizado. Não vai faltar emprego, mas a gente tem que trabalhar para que a gente tenha qualidade de vida. Senão a gente morre trabalhando para quê? Para deixar os outros aí, né? Marcos, para a gente caminhar para o final aqui, foi muito bom. Eu acho que esse papo aqui, assim, foi um dos melhores que a gente teve. Marcos se desdobrou lá para estar lá na casa dele, participando e tal. Um cara que eu admiro, prezo demais. Uma pena que o Cássio e o Jean não puderam participar. Depois a gente faz um outro aí localmente. Dá um recado aí pra galera, assim, da Antuérpia, os projetos da Antuérpia, a gente, né, pro pessoal conhecer a Spartacus, de perspectiva aí do SPL, da Fazenda Bem Posta e da Barbante, né? Dá o seu recado aí. Gente, queria agradecer, Paulo, o convite, tá? Olímpio, prazer te conhecer, um bate-papo bacana e uma honra e um prazer, tá, Paulo? Estar com você, muito você legal. sabe, você é um cara que eu gosto muito. Mora no coração. Quando você vier a Juiz de Fora, te quero aqui em casa de novo, se tomando Deus a quiser. cerveja comigo. E a gente está aí com bastante projetos. A Spartacus, ano que vem a gente deve fazer a unidade do Brew Pub lá na Fazenda, e essa vai ser talvez a novidade do SLB. Massa, a gente já está vendo as cervejas, como legalizar essa importação com uma certa antecedência, e aí trazer as cervejas de barril, né, as Barley, e assim, uma ideia e talvez uma novidade também é que as cervejas frescas, as NEIPAs e as Sours,
a gente traga o cervejeiro para fazer aqui no Brasil. Putz. Conforme o Cássio tem feito quando vai fazer uma abraçagem coletiva e tal, massa. Isso. E aí, esse ano que vem vai ser uma edição bem emblemática, vai ser uma coisa bem bacana, a gente está preparando grandes nomes para trazer aí para o SLB. O Barbante, a gente adquiriu tem pouco tempo a operação, ele é um restaurante com uma cervejaria. Muito legal. E a cervejaria mais antiga de Minas, já comprovada por historiadores. Ela foi fundada em Juiz de Fora, na época que Juiz de Fora era Manchester Mineira e tinha muitas fábricas de barbante, e os alemães que vinham trabalhar, montar as máquinas, os ingleses, dar manutenção, faziam sua própria cerveja e rolhava ela. E a rolha, na fermentação, estourava. Então eles começaram a amarrar aquela rolha com barbante e gerou o nome da cerveja. Interessante. E a gente está aí com essa história, querendo abrir algumas unidades aí por Minas Gerais. E lá é legal de visitar porque tem preservada a história, tem a comida muito boa. Eu peguei nesse podcast aqui várias dicas de turismo. 3 Rios, fora, a parte dos vinhedos, você tem que ir. E Juiz de Fora, preciso ir. Tem que ir. E a gente está aí nesse projeto também, né, do vinho. Esse ano a gente vai ter nossa primeira... A gente colheu a primeira safrinha, vai ter nosso primeiro exemplar lá, né, ainda um vinho de um vinhedo jovem, mas a gente espera que ele fique um bom vinho. A região lá tem dado bons vinhos, eu acho que vale a pena conhecer. Ali a gente tem uma associação que chama Aviva, a Associação dos Viniviticultores do Vale do Areal. A cidade hoje que tem mais vinhedos na Serra é Areal, tem 13. Eu estou entre Areal e Três Rios ali. Eu tenho endereço nos 2 municípios. Vale muito a pena. E assim, a gente com esse movimento todo, né, tá focado no turismo de evento, no turismo etílico, né, que são as cervejas e os vinhos, e no turismo gastronômico também, que é uma grande vocação de Minas Gerais, né? O mineiro recebe gente do mundo inteiro. O Olímpio adora vir aqui para beber, comer bem e, né? Não tem praia, vamos pro bar. Não tem mar, vamos pro bar. Eu venho para Minas fingindo que vem pro podcast. Eu vim beber, pô. Sinceridade é tudo. E aí, assim, no mais agradecer novamente vocês. Contem comigo aí em outras oportunidades. Vindo a Juiz de Fora, a gente grava um dentro da cervejaria. Com certeza. E pode até explicar um pouco do processo para as pessoas que são leigas, de como que se faz uma cerveja artesanal. Acho que pode ser, né, e talvez falar do imposto de cada insumo. Pode ser um episódio legal. Legal. Obrigado, Marquinhos. Foi um prazer. Apesar dos contratempos, a gente conseguiu com a vista maravilhosa, com as cervejas aí. Fica o convite pro pessoal conhecer a Antuérpia, conhecer a Spartacus lá e conhecer o SBL e a Fazenda Bem Posta, que ano que vem promete, vai ter Barrel Aged, vai ter Sour feita lá na hora, New England IPA, e faz esse negócio das frutas que eu falei, o extrato de fruta com a base sour que vai... Gostei da ideia, gostei da ideia. Olímpio, suas mensagens finais. Não, primeiro dizer que foi um prazer estar aqui, Paulo, com você. Paulo é um grande amigo. Conhecer, bater um papo com... Vou chamar de Marquinhos também, né? Ninguém chama de Marcos Rezende. Recentemente comprei Antuérpia na minha casa, pelo distribuidor lá do Rio, ali do Caju. E me chamou a atenção, além da qualidade da cerveja, o pós-venda do cara. O cara me mandou o WhatsApp depois, e aí, você curtiu? Você gostou? Olha só. Eu falei, achei muito bom. Eu achei isso legal. Eu falei, atendimento que não quer só... Você falou que integrou em 1 hora. Integrou em 1 hora lá. Eu tô em Niterói, entregou muito rápido. Então, assim, comprei lá uma Dunk, uma Irish Red Ale, muito boa. Minha esposa adorou também. Paulo, um prazer estar aqui contigo. Bate-papo descontraído, poder falar de temas tão complexos com tamanha leveza, né? Eu acho que é o que a gente tenta. Nosso dia a dia ele é muito puxado. A gente tem uns grandes desafios aí. Mas a provocação que a gente faz para quem está começando a carreira, para quem está começando a se interessar pelo tema, ou para quem já é do tema, estejamos atentos ao que está sendo passado no Congresso, no Senado. Temos que cobrar, fiscalizar. Procure sua entidade de classe. Participe das federações da Fiesp, Firjan, CNI, FIENG, né? Que é aqui de Minas. A gente tem que estar atento ao que está por vir, não só
eu não quero me envolver com política. Depois eu aprendo. Amigão, depois já era. Aí vem depois já tá o caos e não adianta chorar. E o tributarista que tiver atualizado, ele vai estar na crista da onda, né? O governo está olhando o lado dele. O tributarista deixando rolar, porque o que vier ele vai ter que dar orientação, consultoria e planejamento. Então, deixando rolar. Agora, o cervejeiro, o empresário, Marquinhos, procura a FIENG, procura a sua entidade, procura a Abracerva, vê o que o pessoal está tratando, o pessoal já está discutindo. Chama o povo para conversar. Chama o povo, chama para o debate, porque tem que estar atento. Tem empresa grande com lobby forte lá acompanhando o dia a dia dos debates lá, para que não deixe passar. Tem coisa que não pode passar e tem coisa que, entendeu? E Paulo, tem jabuti na reforma que eles estão tentando. E Paulo, entendeu? Tem uma coisa, Paulo e Marquinhos, né? Tem uma coisa que responde muito claramente ao efeito disso. É o efeito caixa. A empresa que tiver com a maior tributação, porque não se adequou, não vai vender. O empresário que não se adequar com a melhor logística, a melhor tributação, não vai vender. Júlio Damião, presidente do IBF Minas, que eu acompanho, todo mundo deveria acompanhar no LinkedIn, excelente, todo dia ele posta resumo das principais notícias e tem o grupo no WhatsApp Best in Class, que é, ele todo dia acorda 4h30 da manhã, lê as principais notícias, ele é CFO, ele é um cara muito influente, e faz um resumo das principais notícias. O segredo de tudo está no caixa. No caixa. Receita, como é que é? Receita é ego, lucro é ilusão e o segredo está no caixa. A empresa sem caixa, ela morre. Ela pode ter receita, ela pode não ter lucro, mas se ela não tiver caixa, ela não paga fornecedor, ela não gira. Então, o que é a briga do empresário, resumindo, com o fisco? Quem vai ficar com mais caixa? O fisco quer gerar caixa para ele e as empresas querem aumentar o caixa para ela. E aí o fisco quer o quê? Nessa briga agora que a gente está vendo de tributação, é aumentar o caixa e reduzir os incentivos, né, de subvenção e etc. E o que vale assim, países europeus como a Noruega, que é a origem da empresa que eu trabalho atualmente, o imposto lá é altíssimo. A questão não é só essa. O que volta para a sociedade? Lá a saúde pública é perfeita, a educação é perfeita. Então a sociedade ela não pode se acomodar. Sempre foi assim, não vamos questionar. Tem que questionar, tem que questionar. Né? E às vezes de uma pequena cidade no estado e até no âmbito federal. Então, Paulo, só te agradecer. Foi um prazer imenso estar aqui e conhecer vocês aí. Valeu, Marquinhos. Valeu, Olímpio. Obrigado, um abraço, gente. Obrigado, meus amigos. Vão lá em Juiz de Fora, lá na Antuérpia e no Rio também. Precisar de tinta industrial, Jotun. É isso Depois vai ter um @ aí embaixo aí, viu, gente? Obrigado. Até o próximo episódio.